Salam Aleikum Podcast, mais um episódio bacana pra caramba aqui. Hoje a gente tá muito honrado de receber duas pessoas muito especiais. E aí, Hamoud, É isso aí, salam aleikum, pessoal, tudo bem? E aí, Sharif, beleza? Da hora demais. Fabi, Isabel, boa noite. Uma honra tremenda. Primeiro podcast islâmico do Brasil receber duas pessoas de grande relevância dentro da nossa comunidade. Exatamente. Estou falando de Fabiola Oliveira e de Isabela Marcelo. Muito obrigado. Salam aleikum, uma honra ter vocês aqui. Obrigado por aceitar nosso convite. A gente está muito interessado nas histórias que vocês têm para trazer e também com a possibilidade de vocês compartilhar conhecimento, trocas, vivências com a gente. Então, muito obrigado. Sejam bem-vindas. Obrigada, o Aleikum Salam. É um prazer estar aqui do lado da Isabela também, que é minha professora, minha amiga, minha irmã, de caminhada, de fé, de luta, de várias coisas aí. Professor de um feliz, bocado de gente. De muita gente, né? E eu tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite, de verdade. Bem-vindas. E é isso, vamos conversar. Alaikum salam wa rahmatullah, muito bom estar aqui com vocês, é muito bom estar aqui com a Fabiola, né, que além de minha aluna, né, a gente se conheceu lá estudando, né, fazendo estudo do Islã, e aí acabou começando a ficar cada vez mais próxima, é muito legal, o Shabazz também, irmão, e conhecer vocês também que estão aqui fazendo um trabalho realmente importante, né, porque a gente vê dificilmente aparecem os muçulmanos, e principalmente mulheres muçulmanas brasileiras, sim, com espaço e com abertura para falar o que querem e o que precisa ser falado, sim, e não sim, o que o público simplesmente quer ouvir só por mídia, só por números, né? Isso é muito importante. Não, é exatamente por isso que vocês estão aqui. A característica principal do nosso programa é de ser um bate-papo leve, descontraído, e que dê conta de abranger aí... E politicamente correto e aberto. Aqui todo mundo fala o que quiser. Aqui não tem papa na língua, não. Eu acho que as atuações de vocês, as biografias de vocês, vão ao encontro disso que é a nossa intenção, de mostrar um Islã plural, né? E não uma coisa engessada, como se fosse... não é um programa religioso, né? Nós temos o Islã como tema central, né? E aí, os vários assuntos, as várias possibilidades que possam... Aspecto cultural, social. Derivar desse assunto principal, né? Com certeza. Até porque Islã, os muçulmanos, eles são plurais, né? Então, como a gente falar sempre das mesmas coisas, são vivências e experiências diferentes, né? Então, embora a gente seja... né, somos brasileiros, mas cada um tem a sua vivência e traz, e somos muçulmanos, né? Isso é muito importante. A gente entender isso, né? Que é muito difícil. As pessoas me olham e falam, nossa, como assim você não é libanesa, né? E é importante a gente trazer. E é importante a gente trazer que não. É uma religião que não obriga a mudança cultural de quem está abraçando a religião. Exatamente. Né? Você é brasileiro, você mantém sua cultura brasileira, mas exatamente, a religião vai ser... Exatamente. Vamos começar com isso? Nasceu lá ou aqui? Eu fiquei com tanta bronca disso que eu sempre falo assim, ó, nascida e parida e criada aqui no Brasil, sabe? Assim, para as pessoas entenderem mesmo que eu sou daqui. Qual a sua origem? Né? Sua cidade, nasceu onde? Sou nacionalidade, né? Sou brasileira. Sou bem brasileira, inclusive, né? Eu sou filha de alagoano, mãe mineira, bisneta de quilombolas, e aí eu sempre trago os malês, né? Porque os muçulmanos estavam aqui há muito tempo, né? E as pessoas não têm ideia. O brasileiro não conhece a história do Brasil, e aí quando eles falam de, mas você é muçulmano, é lá, é aqui, é não sei o quê, não, é daqui mesmo, né? O Islã tá aqui há muito tempo, veio, né, com os africanos que foram escravizados, né? Então, assim, a gente tem muita coisa do Islã aqui, só que as pessoas não sabem, né? Teve um apagamento aí muito grande, né, da história dos nossos irmãos malês, e é importante a gente trazer e tal, e isso que fez eu me conectar bastante também, me entender enquanto uma mulher reconhecida muçulmana, né, porque foi muito difícil também, né, as pessoas me perguntavam, mas que rolê é esse, né, brasileira, e como assim, você nasceu aqui, e tem uma religião de lá, e cara, e aí a gente vai entrando nesse lugar, né, de, nossa, eu preciso parecer uma libanesa pra ser aceita, eu preciso falar um pouco meio que enrolado, sabe assim, cara, como assim, meu pai, eu não tenho nenhuma origem, eu tenho que resgatar lá dos meus bisavós, sei lá, eu tenho que falar que eles são
são árabes para eu ser aceito, sabe? A gente vai entrando nesse lugar, né? E aí, quando eu entendi que não, que os malês já estavam aqui, depois eu fui resgatar o que realmente eu sou, né? Então, isso fez eu me conectar bastante, assim, com a religião e entender que, poxa, já tinha os malês aqui, né? Então, é importante essa história também. E eu trago muito disso também nas minhas falas. Isso que ela falou é verdade, porque assim, eu não sou velho, mas também não sou novinho, né? Não, você é velho já. Mas é velho. Mas assim, na minha época, livros de história conta a história dos malês. Eu lembro disso. Hoje, você pega livro de história, já tá apagado, é o que você falou. Não tem mais uma divulgação do nosso passado eu tenho para resgatar esse tipo de informação. Isso aí, de conteúdo. Que muita gente não tem essa noção. Acha que o islamismo veio com os turquinhos que vieram de navio. E não, veio muito antes dessa migração que é hoje a nossa sociedade aqui. Não, e se a gente for pensar em termos de influências mais profundas, mais antigas... O português, ele também já tinha no seu sangue. Os mouros, né? Exatamente. Então. Quase, são tipo 7 séculos de dominação moura, né? 8. Exato. É muita coisa, muito então. Tempo, não tem como negar essa influência, né? Não tem como apagar também. Mas qual cidade você nasceu, afinal? Eu sou de Santos. Você é de Santos. Eu sou santista. Hoje você mora eu moro em São José dos Campos. Bacana. E aí é esse rolê aí. Agora... nós temos uma Fluminense aqui também. Não é carioca, é Fluminense. Diretamente tem que marcar. E esperta. Esperta, exatamente. E essa além de esperta, eu acredito, porque é professora, pô. Eu queria até entender mais. Esse episódio, acho que por conta disso, até minha ansiedade, assim, de hoje, meu nervosismo. Porque, assim, esse episódio promete, assim, ser muito denso em termos de conteúdo. Temos Isabela Marcelo, aqui, muçulmana, brasileiríssima também, sem ascendência árabe, professora de língua árabe, aos 28 anos de idade, certo? É isso? Certo, exatamente. Isabela por Isabela. Bom, como você já disse, eu nasci em Niterói, né? Parida e criada? Parida e criada em Niterói. Tô há pouquinho tempo aqui em São Paulo, um mês. Um mês. Eu sempre falo, a pessoa fica, carioca. Eu falo, não, Fluminense, porque carioca é nessa cidade do Rio. Respeita, exatamente. Me respeita que eu sou fluminense, não sou carioca. Bom, eu estudo a língua árabe, já tem... Vai fazer 10 anos ano que vem. Eu comecei com meus 18 anos, né? E eu comecei, é muito engraçado que eu comecei, com 14 anos, eu comecei a praticar danças árabes. Já dançava muito, né? Já dançava jazz, balé, um monte de coisa. E com 14, eu comecei a praticar danças árabes, assim, vamos falar que dança do ventre. Mas não necessariamente, né? Exatamente, tem folclore, tem danças tradicionais também. E aí eu fui me interessando pelas músicas. Eu ouvi e ficava, eu quero entender, eu quero saber o que tá falando, porque eu queria interpretar melhor. E aí procurei um curso livre lá na UFRJ, né? Quando eu tinha já 18, e aí eu comecei a estudar árabe assim, com curso livre, enquanto eu fazia faculdade de espanhol na UFRJ. Aí no meio da faculdade de espanhol acabou o curso, que era só 2 anos, e aí eu fiquei, eu quero aprender mais árabe, e agora? E aí eu não tinha curso livre, não era graduação, é um curso livre que tem, que são os próprios alunos da universidade, né, que já estão mais avançados, que dão para as pessoas de fora da universidade, Olha só, né? Que legal, cara. E aí, mas eu estudava espanhol já na faculdade. E aí eu transferi, eu estava mais da metade da faculdade de espanhol, transferi para árabe para poder continuar estudando árabe, porque eu não encontrava. Eu cheguei a estudar no Consulado do Líbano, lá no Rio, só que acabaram com o curso, e aí não tinha horário, e aí tinha que pagar, e era caro, era muito longe para mim, era uma coisa de 3 horas e pouca para chegar lá e voltar, e acabava 10 horas da noite, uma coisa assim, então era muito difícil. E aí eu falei, não, quero continuar estudando árabe, eu quero transferir a faculdade, fiz transferência interna. Talvez eu tenha sido a primeira pessoa a transferir de espanhol para árabe, porque espanhol é muito mais procurado do que árabe, né? E muito mais difícil de entrar, né? Então, assim, acho que nem sabiam o que fazer. Como assim? Por que você quer fazer isso? Né? E aí, desde então, eu estudo árabe. Eu comecei a dar aula em 2018, porque em Niterói, por muito tempo, eu fui quase considerada a única professora de árabe na cidade. E não é uma cidade tão pequena, né? Então, não é uma cidade pequena, na verdade. Uhum. E aí, eu comecei a ter alunos particulares, assim, porque não achava em outro lugar.
E aí, com o tempo, eu fui começando a trabalhar na internet também. Eu comecei a ter alunos, hoje em dia, ter alunos do Brasil inteiro. Né? Eu tive alunos de fora também, que estão em outros países. Dei aula de português para falantes de árabe pela Caritas, para pessoas em situação de refúgio. Já trabalhei um pouco pela Caritas como intérprete, faço tradução também. Fiz adaptação de poesia para teatro, enfim. Mas começa a aparecer porque acaba que você fica um profissional raro, né? Você fica assim, não tem mercado. Não, mas se você for bom, você vai ter uma coisa que quase ninguém tem. Né? Você é quase o único no local que tem essa qualidade, que tem... E se você tem esse conhecimento, como eu já tive, né? Cultural, social, que sabe lidar com pessoas e tudo mais, nossa, não tem, e eu tem fico como. Imaginando, cara, porque assim, é uma pessoa que não veio da cultura árabe. E aí ela vê um monte de vírgula e um monte de balãozinho e vai começar a entender que aquilo são palavras. E para estudar isso é muito difícil. Nossa, parece muito difícil, eu quero. Foi exatamente então, assim. A força de vontade que você teve é muito legal. Porque dificilmente uma pessoa vai até o fim num curso. Você dá aula, você deve saber. Muita gente desiste, né? E eu tô me formando agora, inshallah. Meio do ano que vem, legal, formada. Parabéns. Da hora. E já tô começando outra faculdade. Que é na UNILA, Universidade Islâmica da América Latina. Latino-americana, na verdade, né? E a maioria dos seus alunos são descendentes de árabes também que buscam... Maioria não, a maioria são brasileiros. Atualmente a maioria são brasileiros. Que querem, às vezes, entrar no mercado de trabalho, alguma coisa assim. Olha, às vezes, nem exatamente mercado de trabalho. Depende de onde eu estou trabalhando, né? Onde eu estou trabalhando agora, são muitas pessoas que buscam se aproximar de forma social, de forma política, se aproximar de forma humana, inclusive, né? Entender, porque são pessoas mais que são mais antenadas, assim, ligadas a questões como a causa palestina, a causa Sahrawi. Eu tô até com a pulseirinha aqui. Ganhei de presente, meu amigo que acabou de voltar do Saara Ocidental. E que se ligam muito em história. Tem alguns que são pesquisadores, assim, e alguns, sim, tem pessoas que têm família, tem muçulmanos também, né? Fabiola é uma que é muçulmana e tem também. Às vezes tem, por exemplo, que tem relações próximas com pessoas do mundo árabe e que não sabe como lidar. Às vezes até vizinhos, moram numa região. Então tem de tudo, assim. Mas a maioria são pessoas que nasceram no Brasil. Poxa, criados legal. no Brasil sem nenhuma ascendência. E a Isa, ela meio que humaniza, assim, sabe? Porque, assim, eu já tive, 4 professores, né? Aí eu falei, não, então, é que eu tô aqui agora pela 5ª vez tentando aprender a área, não sei o que, tal. Aí ela, eu passei por 6 professores também, né? Tipo, você meio que humanizou. Eu falei, exatamente. Esse rolê, então. Então tá tudo bem eu estar aqui pela 5ª vez, tipo, começar tudo de novo, sabe? Então, é esse lugar, sabe? De entender que, poxa, ela começou do zero, né? Tipo, ela não teve nenhuma influência árabe, então se ela conseguiu, então, sabe essa humanização que a gente fala que é um negócio muito inalcançável, ela traz o negócio pra cá, sabe? Bem legal. Então, você tem seu nível de árabe avançadíssimo. Você pegar o Alcorão, você lê. Sim, eu leio. Então, assim, a língua árabe eu vou comentar sobre o meu processo com o Islã, né? Porque foi primeiro eu comecei a estudar árabe, e aí eu já estava estudando árabe há alguns anos, 2 anos. Isso que eu ia perguntar, até então você não... Não praticava Islã, não. Minha família, eu cheguei a frequentar a igreja católica por um tempo, por opção minha, porque eu morava perto, eu tinha interesse, queria entender, queria aprender, e frequentei e tal, mas cheguei a fazer concomitantemente estudava o árabe. Não, isso foi antes, eu era bem mais nova Entendi. ainda. E aí, a maior parte da minha vida, até quando eu comecei a estudar o árabe e tal, eu praticava o espiritismo, kardecismo. E aí, eu comecei quando eu comecei a me aproximar mesmo do Islã, foi quando eu comecei a ter professores, professora muçulmanos, a trabalhar acolhendo, apoiando pessoas em situação de refúgio. E aí, eu comecei a ter muito contato e eu tive que aprender para poder até chegar mais próximo dessas pessoas, da realidade. Porque eles não sabiam explicar a realidade deles, às vezes, e eu tinha que entender. Sim. E a convivência também, né? Eu dava aula na casa, às vezes, antes de ser pela Caritas, pela instituição, eu dava aula na casa das pessoas. Então, era um grupo de 5, 6 pessoas, às vezes 2 pessoas, eu ia lá, dava aula de português. E aí, eu também tinha que aprender. Para fazer intérprete, por exemplo, também você tem que saber, porque os termos que a pessoa vai usar, eu tinha que estudar, eu tinha que aprender. E aí, eu fui me interessando cada vez mais pelo Islã. E aí, fiz a minha charrada em 2018, dia 2 de novembro de 2018. Fez 5 anos agora, né? Em novembro. Alhamdulillah. E foi esse processo. Foi da dança pra língua, pro Islã. E hoje em dia, todo mundo fala, nossa, não é possível, você é árabe. Tem muitos árabes que falam, você fala árabe melhor do que eu.
Por quê? Porque eles falam porque geralmente se fala, os árabes falam o árabe popular, o árabe que é cotidiano. Quando eu chego falando mais formal, alguns até ficam, nossa, sabe, assim, eita, assim, é muito formal, exatamente. Mas ao mesmo tempo você dá conta de identificar diferentes formas de falar árabe? Tipo, deve ser diferente. Olha, em geral eu consigo, é porque são mais de 22 países falantes de árabe, fora pessoas fora do mundo árabe, né, que falam árabe também. E que às vezes tem influências de algum local. Por exemplo, pessoa que mora perto de tal país vai ter influência dele, é mais comum. Mas, em geral, porque eu também estudei um pouco do árabe magrebino, né? Dária mais marroquina, né? De Marrocos, egípcio e o Sham, né? Que é Síria, Líbano, Palestina, Jordânia. Essa região e aí, com o tempo, com a convivência, a gente vai aprendendo a diferenciar, né? Tipo, você vai convivendo, você vai conversando, você fala, esse aqui mais assim. Quanto mais vezes você conversa... GHH é egípcio. Egípcio, exatamente. Depende, porque tem gente que fala H também, só que é K. É outra substituição. Então, assim, é o vocabulário que é diferente. Tem influência do francês, tem influência do inglês, tem influência do... marroquino tem do francês. Do francês, né? O libanês também, mas são influências diferentes. A forma que se dá é diferente na prática. Então, assim, é muito a convivência mesmo que vai dando esse conhecimento, né? Que vai dando isso. Muito louco. Negócio louco. Tá, é igual a gente aprender a falar chinês e falar os 30 mil dialetos que eles têm lá. 30 mil dialetos? Sei lá, monte. Sei, mas tem vários, assim, né? Inclusive, eu tô começando a estudar mandarim. Eu já estudei um pouquinho de coreano. Esperta. Esperta. Você também é professora de Alcorão? Então, eu cheguei a dar aula por um tempo numa mesquita aqui em São Paulo, mas eu não me considero exatamente professora de Corão. Foi uma coisa mais assim, da necessidade de não ter alguém para ensinar, principalmente não ter mulheres para ensinarem, porque a gente sabe que tem especificidades, né, no ensino, e a Fabiola também pode comentar sobre isso muito bem, porque a gente tem esse lugar de aluna, e a gente começa a perceber, e como eu estudei, eu não terminei o estudo do Corão todo, mas eu fiz uma boa parte e meu professor autorizou, ele falou assim, só ensina o que você sabe, ou seja, não ensina o que você não sabe, não inventa, não tenta inventar. E eu fiz exatamente isso, eu ensinei o que eu sabia, e é o que eu faço, assim, pelo menos, assim, o que eu ensino tem segurança, sabe? Esse é mais importante. Tipo, mesmo que eu ensine mais básico, ou não ensine tudo, até elas as pessoas, né, que estão ali chegarem onde eu tô, vai demorar um tempo, aí vai dar tempo de eu avançar. Então, essa é a ideia. Então, eu não me considero uma professora de Corão, mas eu cheguei a dar aula por conta da necessidade mesmo. Tem um tópico aqui, baseado também no que a gente conversou previamente e tal, que aí eu acho que as respostas poderiam se desdobrar entre vocês duas, porque é uma pergunta bastante importante, assim, né? Que, na verdade, se vocês consideram que existem dificuldades para mulheres muçulmanas acessarem informações de qualidade, estamos falando de informações e conhecimento da religião, né? Aqui no Brasil, vocês consideram que tem entraves, dificuldades, questões? Vocês queriam falar sobre? Sim, como a Isa falou, né? Tipo, foi uma necessidade que fez ela estar ali, né? Então, ela não se considera... Teve um dia que você falou, eu sou facilitadora, né? Eu facilitadora de estudo do Corão, exatamente. Legal. Mas, assim, eu acredito que o nível que a Isa tá, sabe? Ela é super ok ser professora de Corão, mas tem aquela coisa do, não, mas esse território aqui a mulher não entra, né? Então tem essa questão de gênero, tem muito. Então, assim, aulas da mesquita, não tem uma mulher que a gente possa perguntar de coisas específicas femininas. Então, assim, não tem o nosso harém, né? Não tem o lugar, que harém é um negócio bem assim, né? Um espaço feminino para mulheres, que as mulheres se sintam confortáveis em aprender, em ensinar, né? E a gente não tem isso. Isso faz muito parte da cultura muçulmana, né? Da cultura mesmo de mostrar, de conhecer mesmo do conhecimento, né? E aqui no Brasil a gente não tem, né? E quando a gente tem espaços assim, fica um pouco assim, sério? É você? Tipo, porque tá muito acostumado, assim, de ter um homem ali ensinando, né? Então, assim, é bem esse lugar de duvidoso até, né? Mas ela sabe tudo isso, né? Eu sinto, também. Né? Assim, eu conheço a Isa faz um tempo, então eu sinto também essa coisa da pessoa, não, mas ela sabe, mas aonde que ela aprendeu, sabe? Uma coisa meio que duvidosa, sabe? E aí a gente vai ver que, por ela ser mulher, né? Ninguém questionaria um homem assim, né? Então, eu acredito que a gente não tem muito acesso, a gente tá começando agora a ter, né? E é muito importante, principalmente nessas questões mais assim, porque eu
me sinto à vontade de perguntar para um sheikh, né? Tipo, sobre... particularidades, algumas coisas muito específica. E às vezes ele não vai saber, de fato, assim. Por mais que ele coloque ainda assim... Ainda tem isso, né? Porque não sabe. Se você vencer essa vergonha e perguntar, ainda tem o risco dele não saber, né? Ou não querer responder. Ou já aconteceu. O assunto é incômodo. Sim. Não, depois pergunta pra não sei quem, sabe? Procura uma mulher pra perguntar. Pergunta pra minha esposa. Já ouvi isso várias vezes. Assim. E aí a gente fica meio que assim, ó. A gente não tem esse suporte, né? E aí também tem esse lugar da exposição também, né? Tô me expondo a perguntar isso e, sabe? Aí fica nesse lugar, né? Assim, desconfortável, Aqui em São Paulo tem grupo de mulheres se reunindo para aprender religião com outras mulheres que ensinam. Mas a maioria dessas que ensinam aqui, por exemplo, falam só o árabe. Isso está sendo uma dificuldade, porque as que não falam árabe, até de origem da região, libanesas ou de outras, elas não estão, elas estão deixando de frequentar. Começou um grupo de 50 mulheres, caiu para 10, porque as 40 não entendem o árabe. E aí minha mãe faz parte desse grupo também, para aprender. Sim. Isso que minha mãe é libanesa, mas ela quer alguém que ensine. Sim. E elas estavam falando, poxa, a gente não tem ninguém que fala o português que vem ensinar. Eu falei, pô, não tá na hora de começar um grupo feminino, um departamento feminino religioso? Tem que ter para a comunidade, porque elas são carentes dessa informação. E se tiver uma pessoa que estuda, igual vocês fazem, para lecionar. Sim, eu sinto muita falta, assim, por exemplo, lá na minha cidade, né, todos os sheikhs que vêm, assim, né, eles saem, assim, do Egito, assim, é muito egípcio, né, saem do Egito e já vêm pro Brasil e não sabem falar, sabe, assim, a gente se sente num lugar muito assim, cara, eu não pertenço aqui. Aí você chega no lugar, aí todo mundo fala árabe, aí sabe um negócio assim, que, cara, mas a gente tá no Brasil, sabe, e eu falo isso porque eu morei na Nova Zelândia e eu nem era muçulmana na época, só que eu entrei numa mesquita lá, o pessoal fala inglês. Sim. As pessoas se comunicam em inglês. Os muçulmanos estão falando inglês. Tem imã que não fala árabe. É em inglês. Sabe por quê? Porque estou num local que fala inglês. No Canadá tem sheik, imã não fala árabe. Sabe? Então, assim... Recito Corão em inglês. Qual que é a dificuldade? Por que tem esse problema, assim? E não é assim, porque não tem acesso, porque a gente... Não, parece que é um negócio que não pode falar. Tem muito essa coisa da... não, mas não pode misturar a cultura brasileira. Tem uns negócios, assim, que eu fico, nossa, que chato, nossa, porque se vocês não estão for no misturar, Brasil, né? Já aviso que não vai rolar, não vai dar certo. É impossível, assim, misturar. Até porque quando a gente... como eu sou da área das línguas, das letras, a Fabíola também, né? Então a gente entende a importância até do quando a gente dá um significado a uma palavra. Então, por exemplo, quando a gente fala que o Islã é religião, o que a gente tem de referência de religião aqui é o cristianismo. Então a gente começa a falar o quê? Haram é igual pecado. Só que é diferente. Se você pegar para ler a Bíblia em árabe, os termos em árabe do Corão e da Bíblia são diferentes. Então, assim, como que a gente coloca a gente tem uma ideia do que é pecado, uma ideia do que é... Assim, então, essa ideia é automaticamente acessada. Então, assim, quando a gente traduz, a gente tem que ter esse cuidado de entender que a língua é uma construção social, histórica também. Então, quando a gente usa esses termos, a gente também está cristianizando o ensino do Islã. E o que isso significa? Significa que é ruim, que é errado? Não. Significa que só que são culturas diferentes, realidades diferentes, que a gente está tentando aproximar e que às vezes dá errado. Por quê? Porque a gente passa a limitar muito. Então, por exemplo... quando a gente fala, vamos supor, de religião, a palavra religião mesmo, a gente tem muito essa visão de religião dogma, né? Sendo que o Islã, quando a gente fala din, a palavra din, que é no árabe, no Corão tá escrito din, tem a ver a parte das regras, digamos assim, essa coisa, mas também tem a ver com toda a sua vida. Tanto que o Islã vai falar da alimentação, no Corão vai falar da alimentação, vai falar de questões que nem pelos muçulmanos são abordadas, como, por exemplo, a questão dos órfãos. É citado mais de 20 vezes ao longo do Corão. É verdade. E não se fala. Não se fala, por exemplo, é muito engraçado, né, que a gente fala da questão do machismo dentro do Islã, inclusive, a escolha do que a gente quer considerar até na Suna. Por exemplo, falar, eu já ouvi várias vezes assim, é Suna casar com mais de uma esposa porque o profeta que é com ele casou com várias esposas. Eu falei, tá, mas também é Suna casar com divorciada, com viúva. Mulher mais velha. Pra mulher mais velha. Então, é a Suna que me interessa, né? É o que agrada. Então, assim, eu tô falando do machismo, mas eu tô falando pegando a própria Suna. Se a gente pegar isso, a gente já tem um bom argumento aí. Então, assim, e aí quando eu chego com esses argumentos, essas coisas assim, as próprias mulheres, muitas vezes, dão 2 passos atrás, porque elas estão acostumadas a confiarem em homens. Porque o Sheikh estudou lá fora, estudou, sei lá, na Arábia Saudita, ou na Turquia. Então, dá essa validação. Você acha que seria fácil pra mim ir sozinha?
Tipo, estudar na Arábia Saudita? Uma mulher? Não é fácil, por vários motivos. E nem só na Arábia Saudita, em vários países, nem só árabes, não tem nem falando disso. Pra uma mulher que vem de fora estudar no Brasil, também é muito mais difícil que pra um homem. Porque machismo é uma coisa que tá no mundo inteiro de alguma forma. E você pega, na verdade, o machismo tá enraizado em todas as religiões. Porque em nenhuma você vê a líder da religião, ou uma líder feminina, né? Do sexo feminino. Nossa, deixa eu falar um negócio. Você não vê padre, madre. Então o negócio assim. Você não mas vê é diferente. pastora, é muito talvez diferente. agora você vê um pouco mais, dependendo da subseção Sabe o que eu fico pensando, do cristianismo. Como que uma religião... É uma pergunta mesmo, assim, porque eu não sei a resposta. Como que uma religião que nasceu tão moderna, tão progressista, otorgando direito às mulheres, que as europeias nem sonham, elas iam ter, sei lá, quantos séculos no divórcio. Alguns de divórcio, por exemplo, aqui no Brasil até muita pouquíssimo coisa. tempo. Divórcio até hoje. Menos de 80 até hoje, na Igreja Católica, não tem o divórcio da mesma forma. O julgamento das pessoas para com o Rasulullah e seu povo, que é tipo assim, mano, esse cara veio causar... O que é isso? Ele tá mexendo em bases hiper tradicionais. Né? Ele tá mexendo em coisas que já estão calcificadas há muito tempo. Nós fazemos essas coisas dessa forma há muitos anos. Ele é um revolucionário. Ele é uma pessoa que veio para acabar com a nossa sociedade. Exatamente. Ele veio para reformar aquela sociedade, na verdade, né? Como que isso, não sei, em qual momento, qual evento histórico, ou uma série de eventos que talvez tenham culminado no mesmo ponto, fez isso ser lido por algumas realidades, por algumas perspectivas, culturas, povos, de uma forma tão conservadora e dura e de modo autoritária, né? De modo a sobrecarregar a mulher, rotular a mulher e dificultar a prática da própria religião, a divulgação da mesma também, porque... Fala sério, quem é que vai se animar para entrar num negócio desse? Tão difícil de ser, que eu chamo algumas coisas aqui de Islã impraticável. Falo, não vem com seu Islã impraticável aqui, que isso aqui não vai pegar, isso que é o Brasil, cara. Não vai dar certo esse negócio que vocês querem aí. E se der certo, vocês vão ver que tipo de pessoa que vocês vão atrair para isso. Que é uma coisa. Isso também. É um ponto importante. O que aconteceu, né? Porque era uma coisa muito progressista para sua época, talvez a mais progressista da época. Não, totalmente. Eu sempre falo, o Islã, ele veio, assim, de uma maneira muito revolucionária, assim. Porque, olha só, muita gente nem percebe, né? Mas, antigamente, as mulheres, elas não podiam ter uma espiritualidade mesmo, sabe? Então, era sempre o homem que era depositado essa jornada espiritual. Porque a mulher parecia que ela não podia acessar, sabe? Ter essa conexão com Deus, essa parte do espiritual, ela não podia, né? Então, era só os homens. E, cara, o Islã, ele veio e falou assim, ó, é você e você. Tipo, homem e mulher. É os dois. Vocês têm que fazer a mesma coisa. Você vai rezar 5 vezes ao dia, a mulher também vai. Vai fazer o jejum, a mulher também vai, entendeu? Tá tudo igual. É caridade. Vai fazer, vai trabalhar, não sei o quê, vai votar, você vai votar, direito a divórcio. Então, assim, colocou a mulher num patamar muito elevado, né? Principalmente nessa questão da espiritualidade. A mulher rezar, ela pode ter essa jornada espiritual individual dela mesma, onde ela pode ter esse acesso à fé. Cara, isso era um negócio muito inalcançável, assim. Tipo, a pessoa que mexia com alguma coisa espiritual, sempre na sociedade, até mesmo aqui no Ocidente, era vista como, nossa, bruxa, não sei o quê, olha, ela tá mexendo com uns negócios meio assim, né? Nossa, ela acessa esses lugares, né? Então, assim, sempre foi muito ruim pra mulher. E o Islã trazer isso, não, a mulher vem também, e vamos colocar ali um capítulo só sobre a mulher, e é isso aí. E, cara, é lindo, né? E as pessoas não fazem ideia disso. A espiritualidade é revolucionária. Sim, e aí tem algumas questões aí que eu acho que dá para falar, né? Que é justamente, se é revolucionário, a gente sabe que vai ter um reacionário. Com certeza. A gente sabe dessa... Então, assim, é exatamente isso. E essa questão, por exemplo, se a gente pensar nos malês, por exemplo, por que eles eram tão organizados também? Todos falavam letrados, língua árabe, né, se comunicavam, podiam se comunicar em árabe, uma língua que eles não entendiam, eram organizados no sentido de que eles tinham um padrão de comportamento, eles se entendiam ali muito por causa do Islã, inclusive. Então, o Islã, a gente fala da Umma é se reconhecer como muçulmano em qualquer lugar do mundo. Eu chego em qualquer lugar do mundo, eu consigo reconhecer um modo, mais ou menos, eu consigo me comunicar de alguma forma, muito facilmente, né? A gente vê muitas histórias, assim,
sobre pessoas que vão fazer o Hajj, a peregrinação, e veem isso, né? Veem como que é uma coisa mundial, assim, que transcende fronteiras, cor de pele, gênero, que todo mundo de uma forma se comunica. E isso é uma coisa muito, muito assustadora para quem não quer que o povo tenha seu lugar. Para quem não quer que as mulheres tenham seus direitos. Porque é o que a gente estava falando antes aqui também, da questão do controle de natalidade, por exemplo, de reprodução, da sexualidade da mulher. Uhum. Porque quando você dá poder para quem não tinha poder, ele vai questionar de quem tem poder. Assim, é isso que vai acontecer. Porque ninguém quer ser oprimido, né? Ninguém quer ser oprimido. Então, o Islã veio justamente para essas pessoas, para os órfãos. Eu sempre falo dos órfãos, que é muito pouquíssimo tratado. Eu acho que os xiitas tratam muito mais, que eu sou sunita, os xiitas tratam muito mais desse ponto. Eu tenho que realmente assumir. Tirar o chapéu pra eles. Eu tenho que tirar o chapéu. Porque nesse ponto, muito raro, acho que uma vez na minha vida inteira, em 5 anos, eu ouvi sunitas realmente falando sobre isso. Uma vez, sabe? Então, por exemplo, pessoas idosas, mulheres viúvas, divorciadas, que ficam em vulnerabilidade social. E aí, o que a Fabiola tá falando da questão da igualdade. Eu só mudaria a igualdade por equidade. Sim. Porque reconhecer as condições diferentes de cada indivíduo, não só ser mulher, nós duas somos mulheres, mas temos realidades diferentes. Então, assim, é equidade que deveria dar a mesma possibilidade para ela e para mim. Equidade para ter igualdade. Porque se a gente não parte do mesmo lugar, da mesma realidade, a gente não vai chegar no mesmo lugar da mesma forma. Então, tem que primeiro entender as complexidades. E isso das mesquitas, de ensino e tal, isso é uma coisa que eu vi muito isso. A gente chega pra estudar, aí muitas vezes, não tem aula de Coran. Ou então, é muito engraçado que as pessoas... a gente tem o padre, por exemplo. O padre, a gente tem um pensamento ainda muito cristão e majoritariamente católico. Sim. Né? Assim, por mais que tenha, né, o pentecostal hoje, o evangélico, o protestante, tá sendo muito protagonista, né? Mas a nossa formação como sociedade é muito católica. A gente tem que entender isso, né? Foi um processo de cristianização católico, inicialmente. Então, a gente pensar, por exemplo, o padre, ele não casa. O padre, ele não casa. Então, muita gente... E o imã, o sheikh, né? Que a gente chama de sheikh, já tem uma certa ressalva com esse termo imã. Ele não casa. Ele casa, quer dizer, é um homem como outro qualquer. Ele não é uma pessoa divinizada por conta de ser imã, ter estudado. É uma pessoa que estudou, que tem um preparo e assume essa responsabilidade, né? Então, assim... E aí, chegava muita gente falando assim... não, porque você não pode falar com homem, não fala com sheikh. Mas não é homem, gente, igual. Então, assim, fica uma coisa que eu até fico fazendo. Eu tô doida? Eu tô entendendo errado o negócio? Será que ele é tipo um padre, que ele não casa? Mas, entende? Então, assim, é uma coisa de... É isso que eu falo dessa tentativa de adaptação, que acaba confundindo as pessoas no entendimento do que é a prática social do Islã. Como que a gente lida com isso? Isso dificulta. Eu sou muçulmano de berço, mas não sou, assim, praticante, nem teólogo. Você deve saber mais do que eu, com certeza. E eu acho isso muito louco. É muito legal. Mas assim, no Islã, por exemplo, tem proibição da mulher ensinar? Não, pelo contrário. A Aisha radhiyallahu anha era professora, inclusive. Tem vários relatos dela ensinando. Você não acha que então falta mesmo um start de uma liga feminina começar esse trabalho? Eu acho que... Nossa, falta um porque start. Não tem É porque assim, não tem a proibição, mas é que acontece, é que a Fabiola chegou, a gente chega não é respeitada, não é ouvida. Então, assim, é muito complicado. Olha só, o imã da mesquita que eu dava aula... O imã da mesquita que eu dava aula, me chamava de minha professora, o imã da mesquita, e mesmo assim eu não era respeitada pelas alunas. Muitas vezes. Tipo assim, eu vou confirmar porque como se eu não tivesse estudo suficiente, como se eu não... Não é, pela minha idade, por eu ser jovem, né? Assim, mais jovem do que... Eu era mais jovem, acho que todas as minhas alunas. Não tinha ninguém da minha idade mais nova que eu. Eu tinha 26 e a maioria era 30 a mais. Então, assim, como assim? Eu sou mais nova e tô ensinando mais. Aí a gente pensa em Aisha radhiyallahu anha, que era jovem, né? Muito jovem também em relação às outras, né? Então, ensinava para as pessoas, ensinava o Islã. E que eu saiba não só para mulheres. Posso ter enganado, mas que eu saiba não só para mulheres, né? Não então, assim, então, assim, essa questão. Por que assim, primeiro por que eu posso ensinar só para mulheres? Sim. Tipo, eu entendo que tem questões específicas e tal, mas por que o imã, o homem pode ensinar para homens e mulheres e uma mulher não pode ensinar para outros homens também? Porque os homens não escutariam para estudar de uma mulher. Então, assim, precisa muitas vezes de um homem do lado para validar. Aí fica assim, então você tem que casar. Eu brinco que quando a mulher muçulmana... Eu tenho essa brincadeira que eu falo com meus alunos às vezes. É engraçado, mas acho que tem que ser pensado também. Que eu falo que quando a mulher se aproxima do Islã, vem os 3H. 3Hs, né?
Primeiro, eu já falei pra você, né? Que é o haram, hijab, habib. Habib é o homem, né? Depende, né? Eu falo habib porque se usa muito esse termo, né? Perfeito isso. Que é assim, primeiro tudo que é proibido. Não, porque não pode pintar unha. Haram. Não, haram. E a justificativa geralmente vem, assim, não sei de onde que tiram isso. Eu, sinceramente, eu não sei. Eu gostaria que me apresentassem. Eu geralmente peço, tá, mas me mostra onde que tá escrito que é por isso. Tudo bem, você... Aí vai falar, não pode pintar porque chama atenção de homem. Tudo em torno do homem. Tipo, não pode pintar unha porque chama atenção de homem. Pintar unha, eu ouvi que a água não penetra na unha. Não, mas isso é verdade. Isso é pela jurisprudência. Pelo udu, sim. Pela jurisprudência, sim, é isso. Mas quando você coloca... é porque chama a atenção do homem. Então, por exemplo, a mulher quando tá menstruada, tá no puerpério, ela não tem problema nenhum pintar a unha. Sim. Sabe? Então, assim, ou se ela quiser, por exemplo... Hoje em dia tem muita tecnologia, tem adesivo pra você botar. Você quer botar adesivo? Você bota adesivo e depois você tira. Tem muita facilidade. A gente tira fácil hoje em dia. Então, assim, falar que não pode pintar unha porque chama atenção de homem, então tudo é em volta do homem. Você não pode passar uma maquiagem, não podia ter com esse batom, porque chama atenção de homem, então fica tudo em volta do homem. Melhor, né? Era mais econômico em termos de tempo, educar o homem. O Bloco AIA fala, exatamente, o Bloco AIA, né, tipo, não a única AIA, mas o Bloco AIA que fala sobre isso, fala primeiro pros homens abaixarem o olhar. Então, assim, por exemplo, uma mulher não pode amamentar em público, tipo, porque senão o cara vai olhar. Gente, você que não tem que olhar. Quem tá errado é quem tá olhando. Você tem que controlar o seu olhar. Se você digamos assim, você tem consciência do que você tá fazendo, é invasivo. Se você for num pensamento mais profundo, ainda pela religião islâmica, não é nem olhar, é a sua intenção. Também. Exato. As duas coisas. Porque foi sem querer. Exatamente. Você não teve intenção nenhuma ali. Claro, com certeza. Isso eu acho muito legal no Islã, porque você sempre volta para você, pro seu eu interior. Sim. Não é? É uma coisa muito mais interna, madura do que só preceitos, igual a gente fica falando. Eu acho meio hipócrita. O checklist. Eu sou de haram. Eu acho isso muita hipocrisia. Muito, demais. Porque naquela época do profeta, sallallahu alaihi wasallam, beleza, né? E muitas cabelo, coisas nem tal. na época. Mas hoje em dia você vai olhar e fala assim, Na poxa, época. nem na época já era mais visto como um negócio Nem assim. na Exatamente. Se a gente tem muita coisa assim que é colocada como se fosse preceito religioso, mas na verdade é algum opinião individual da pessoa, uma coisa preveniente da cultura dela. Sim, com certeza. Porque assim, por exemplo, a gente cresce numa cultura cristã, por exemplo. Vamos supor que eu fui criada como católica, né? E aí eu tenho tudo aquilo e tal, e aquilo fica de uma forma que parece que aquilo é o certo. Só que eu não sei separar, por exemplo, católico no Brasil, católico no México, vai ter práticas diferentes. Isso. Vai ter um corpo em comum, digamos assim, o principal vai ser em comum, a base, mas vai ter práticas diferentes, assim como no Islã. Você vai ter muçulmanos brasileiros vão praticar de uma forma, o central vai ser igual, mas a parte cultural, por isso que eu falo do Islã como din, como prática de vida, modo de vida, exatamente. Porque é isso, é interno, externo. A religião é mais o externo. Quando a gente fala de religião, a gente pensa mais no externo. A sua prática, tipo, vem fazer oração, jejum, a vestimenta, coisas externas. Quando a gente fala de modo de vida, são coisas internas e particulares. É o que eu faço quando ninguém tá vendo também, né? Tipo, a minha alimentação. Se eu como sozinha, ninguém sabe o que eu tô comendo ou não. Ninguém pode me... Então, a prática social, a prática individual, a prática espiritual, a prática... e quando fala de social, a gente não tem como não falar de questão política, né, também. E eu vou terminar só de falar dos 3H. Aí vem o haram, né, que tudo é proibido. Aí maquiagem, aí você não pode falar com homem, aí você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, aí você não pode apertar a mão, aí você não pode isso aqui. Aí você fica, opa, peraí. Aí vem o hijab, que é outro peso pra gente, assim, não peso no sentido negativo, mas às vezes é por conta da nossa sociedade, sabe? Porque é julgamento... É dificuldade de emprego, é dificuldade de ter amizade, inclusive. Porque quando eu fiz, eu tinha 20 e pouco anos na faculdade. Então, tipo assim, quem que vai querer andar na faculdade? Eu nunca fui de ir, mas com lenço parece que incomoda mais. Porque você soa conservadora, você soa extremista, sabe? Então, assim, quem quer andar com essa pessoa? Quem quer, sabe? Então, assim, tá no rolê com a muçulmana. E daí, se eu não bebo, se eu não fumo, se eu não fico com ninguém, não faço nada de errado. Mas só o fato de eu estar ali parece que incomoda, de lenço. Incomoda. Parece que vai coibir ou retaliar o que a galera foi pra fazer. Exatamente. E aí vem o hijab, que tem esse peso por conta, não é individual. Porque pra mim não é difícil botar um lenço, o calor, não sei o quê. Gente, eu sei meu limite, tá? Eu sou adulto o suficiente, eu tenho consciência suficiente pra chegar e fazer o que eu me sinto bem ou não. Não tem ninguém me obrigando, não tô vendo ninguém com a arma apontada aqui. Eu tô tranquila. É mais o julgamento, a pressão social, a dificuldade de emprego, de estudar também, porque é ofensa de todo quanto é lado.
De tudo quanto é lado. Aí vem o hijab, e muita gente fala, não, porque é o certo, porque é obrigatório, fala que o niqab é obrigatório. Eu entendo. Eu respeito o estudo dessa pessoa, a opinião dessa pessoa, mas impor isso, e tem Maia no Corão falando que não há imposição, não deve haver, né? Não há imposição sobre a religião, sobre a prática da pessoa. Então, porque a gente sabe o nosso limite, a gente tem consciência, justamente, tem várias vezes que falam sobre consciência, sobre ter consciência, sobre ter essa visão. Então, assim, a gente tem que respeitar a individualidade do outro. Sabe? E aí a terceira, desculpa, que é o Habib, né? O homem ou Habib. Que aí você faz o quê? Pra você, você não consegue trabalhar. Você não pode chamar a atenção de homem de jeito nenhum. Então você faz o quê? Você casa logo. Por quê? Você vai ter alguém pra te sustentar. Você vai estar ganhando, você vai estar segura ali. Você vai ter alguém pra falar por você. Ou pra te permitir falar. Então por que eu preciso estar casada pra que eu possa falar? Sabe? Ou pra que eu possa ser ouvida, ser respeitada. Ou pra que eu possa ter condições materiais básicas de sobrevivência. Por que eu preciso casar para isso? Sabe? Porque eu não tô falando de ter relação sexual. Eu tô falando de ter uma prática social. O que é permitido para crianças, inclusive. Para todo mundo é permitido. Você falar, você ser ouvido, você ser respeitado. Inclusive, o Islã veio para isso também. O Islã não, o Coran. Veio falando disso também. Dos direitos das crianças. Dos direitos das mulheres. Dos direitos das pessoas mais velhas, né? Então, assim, tudo isso é abordado e é ignorado praticamente, né? Então, assim, aí vem esse discurso, às vezes, super espiritualizado. Não, porque, irmãos, vocês têm que fazer... Beleza, ótimo, mas vamos olhar pra realidade aí. Vamos materializar um pouquinho essa coisa, porque eu brinco que eu falo, na prática a teoria é outra. Não é bem isso, mas, assim, que a gente não tem como ignorar a prática. Porque se existe diversidade dentro da prática, desde sempre, não é uma coisa que foi inventada depois. A diversidade, as diferenças no sentido positivo, né, de cada um ter sua prática, sua cultura, sua realidade, sempre foi respeitado no Islã. Sempre foi. Você vê, qualquer foto mais antiga que for, vai ter turbante, e vai ter gente cobrindo tudo, e vai ter de todas as formas possíveis e imagináveis, sabe? Então, assim, a diversidade é parte do Islã. Sim. Inclusive, tá no Corão, né, sobre isso. Fizemos vocês, povos diferentes, tribos diferentes, com línguas diferentes, para vocês se unirem e lidarem entre si. Se conhecerem. Exatamente. Então, assim, ó, deem aqui essa diversidade, ninguém vai ser igual a ninguém, e aí vocês vão ter que lidar, entendeu? Um respeitar o outro, entendeu? Porque o Islã é sobre essa parte do equilíbrio, né, espiritual da pessoa, justiça social, eu tenho que garantir o seu bem-estar. E a gente garante isso. O legal do Islã é que, igual a gente tava falando, ele não traz pra você uma imposição, agora você virou muçulmano, você tem que comer hummus. Exato. Pode continuar comendo um vatapá. Exatamente. Né, e virar muçulmano. Olha, ele traz uma mudança espiritual, bem o que você falou. Mas ele não te obriga a abraçar uma cultura específica. Ele é aberto a todos, né? Exato. E assim, é uma coisa muito curiosa. Você queria falar? Desculpa. Não, então, é que ele tava falando isso, tudo bem de vatapá, não sei o quê. Então, eu tenho família nordestina e eu tenho 2 filhos, né? Meu marido é brasileiro palestino. E aí, a gente tem toda essa coisa, né, da afetividade da comida. Ele faz as comidas palestinas, que ele lembra que, nossa, que saudade da minha mãe, não sei o quê. Inclusive, tá na Palestina. E aí, eu também quero trazer as minhas raízes, sabe? Teve um dia na festa do Eid, aí eu falei assim, agora vai ser comigo, né? Tipo, vou fazer um café da manhã. Açaí com farofa coloquei um cuscuz, sabe? Nordestino, não sei o quê. E meus filhos amam cuscuz. E, cara, é isso, assim, eu não vejo, sabe? Tipo, um rolê de uma coxinha, sabe? Assim, servindo, sabe? Assim, numa festa islâmica, sabe? Sempre tem lá o feijão com arroz alguma coisa, né? Então, assim, o hummus, baba ganoush, tá tudo bem kafta, comer, né? Uns negócios assim, porque a gente se identifica também na culinária. Nesse assunto, por quê? Porque é o que você estava falando, né? Vocês veem uma certa dificuldade com relação ao machismo. Mas na colônia que vocês vivem, vocês sentem essa pressão masculina, não? Ou, eu sou isolada, praticamente. Ou quem convive com vocês é aberto com relação a trabalho? Eu sou um árabe liberal total. Não sou milei, mas... Assim, eu acho que a mulher tem que trabalhar. Que bom que não é. Eu acho que a mulher... homem. A mulher tem que homem, tem 1,80 m. Os caras me enchem o saco, eu tenho certeza. Assim, imagina essa coisinha mulher, aqui, maníaco, gente. Mulher eu sei que é mais pesado, assim. Mas é legal vocês falarem as experiências. Mas a gente sabe de algumas coisas, a gente percebe. E eu tenho vontade de ver um Islã mais plural. Sabe, o Galo falou uma coisa que eu achei muito legal quanto metáfora. Gente, fica à vontade. Então, como? Ficou bom, hein, gente? Aí eu vou me alongando, eu vou falando um pouquinho, vocês vão comendo. Tá. O Galo, ele fala uma coisa muito legal.
Ele fala que quando a gente olha a floresta, ele falou na nossa entrevista, você olha a floresta de fora, que cor que ela é? Verde. E quando você olha de dentro? Tem várias cores. Mas de fora, lá de longe, essa ela é verde. Tudo bem. Né? Mas de dentro ela tem muitas possibilidades. Né? Então, assim, às vezes, achei muito legal, assim, algumas falas que você trouxe. Obrigado, irmão. Porque eu me apego muito nessa coisa de comida. Aí eu falo, a pessoa vai, sei lá, começa a frequentar uma mesquita libanesa e sai de lá uma libanesa, vestida igual libanesa, falando igual libanesa, comendo igual libanesa. Uhum. E quando vai ser essa cultura muçulmana brasileira? Sim. Sabe? E assim, que só eu vi acontece muitas, com o encontro, né? Eu vi muitas mulheres se afastarem, né? Mulheres reconhecidas muçulmanas se afastarem por conta disso, porque elas queriam um ideal, porque a pressão psicológica que a mulher ela tem em cima de vestimenta, de tudo, todo comportamento é regulado, é controlado para nós. Então, assim, a gente chega na mesquita, né? Eu já tive essa experiência de não pode essa roupa. Aí fui de abaia. Mas a baia tá curta. Tá aí fui com uma baia. Do seu braço aqui, aí fui com a baia longa. Agora tá muito justa. Sabe, o homem, ele não tem esse tipo de coisa, sabe? Ninguém fica nessa pressão social. Embora, óbvio, existem comentários, obviamente, mas assim, não tem uma pressão como se a pessoa tem que esclarecer tudo que ela faz. Olha, eu não pintei a unha, tá? Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Parece que pra ser aceita ali. E aí você vê que é um negócio que a gente não consegue sustentar. E muita gente sai. Porque não consegue. Porque daí ela fala, nossa, eu não vou conseguir chegar, né, ao patamar né, da roupa de uma árabe, né, até porque hijab, né, na nossa sociedade a gente não tem mulheres que não têm acesso, né, já vi mulheres que assim, eu não uso o lenço porque eu não consigo comprar. Tem que renovar seu guarda-roupa todo, imagina, a pessoa que andava de shortinho e camiseta e de repente tem que comprar muito. Exato. Eu fiz isso. Levei um tempo, eu ia usando como eu tinha, passava calor. Sim. Porque eu não tinha roupas adequadas. Eu tinha que botar um casaco por cima e era uma cobrança absurda. Era uma cobrança. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. A gente vai falar de questão social e questão de classe também. De classe. Sabe, quem pode, assim, eu entendo, tem uma diversidade muito grande, né? Tipo, tem gente que tem mais acesso, tem gente que tem menos, mas assim, a gente tá pensando em quem? Esse Islã que a gente vive é pra quem? É pra quem o Corão fala, que são as pessoas mais pobres, as pessoas mais vulneráveis. Isso. Ou é pra fazer performance? Sim. Porque eu vejo muita performance. Muita performance, sabe? Desculpa, mas tem gente que parece que tá fantasiada de muçulmano. O que eu quero dizer que tá fantasiada é o seguinte, não é que a pessoa não possa usar roupa, não possa usar, não é isso. Mas é que a prática dela, individual, tem que ter condizente, porque senão vira uma fantasia. Então, ela não vive, quer dizer, ela não vive aquilo e quer demonstrar aquilo, sabe? Vive. E essa questão essa hipocrisia, vamos falar, a hipocrisia de, por exemplo, a pressão do caramba sobre a mulher. Aí, tipo, tudo bem, a gente tem questões que estão no Corão e tal, que são da equidade, não da igualdade, porque não é igual, mas tem que ser equitativo, e também considera justamente questões particulares das próprias mulheres. Dentre as mulheres tem questões particulares, sim, também. Então, dentre os homens também vai ter questões particulares, então, cada indivíduo é um, né? Agora, quando a gente olha para essa organização, para essa forma de ensinar, inclusive. A forma de ensinar. Né? Como que na história do Islã se aprende o Islã? Vendo vídeo na internet? Porque o contato social é relevante, é fundamental. A gente aprende praticando. Quero aprender o Corão, vou assistir um vídeo. Como que você vai assistir um vídeo? A questão da diferença entra justamente aí na convivência. Porque é na diferença que a gente vai olhar pra gente mesmo. Tipo assim, putz, essa pessoa é diferente de mim, mas ela não é menos que eu. E eu também não sou menos que ela. Peraí, eu tenho valor, ela também tem valor. Sei lá, no caso, é uma mulher ou é um homem, uma pessoa preta, uma pessoa branca, uma pessoa alta, uma pessoa baixa, uma pessoa com deficiência, e etc. Mas ela tem tanto valor quanto eu, enquanto ser humano, sabe? E nem o restante das criaturas tem menos valor que eu. Não é, por exemplo, a pessoa fala, entre os seres humanos, também entre seres humanos, mas também entre os animais, como o Galo mencionou, as florestas também. Porque em tudo há diversidade, em tudo há importância e relevância. Né? Então, quando a gente... quando a Fabíola falou da questão de se reconhecer muçulmana e tal, esse termo, a gente falou bastante sobre isso, né? Que a gente fala assim, converter, reverter, mas reverter porque você volta.
Então, assim, até esse termo transmite de berço, o que, que a gente... Exatamente. O que a gente entende por Islã. O que a gente entende? O que é o Islã? O Islã é uma prática externa? Então, assim, você é muçulmano de berço. Então, porque você praticou, você viu sua família praticar. Ah, eu sou revertida, porque eu devia estar praticando e não estava praticando. Agora eu vou começar a praticar o certo. E por aí vai. Só que quando a gente fala reconhecer, é a ideia de que não só os seres humanos, como tudo é Islã. Islã não é o Corão. O Corão é a última revelação. Isso. Não é, o Islã não é o Corão. Ele fala assim, a revelação do Islã. Não, a revelação do Corão. Do Corão. Eu sou chata com isso, mas assim, o nível da gente tentar entender a coisa. Porque fala assim, pré-corânico e pré-islâmico são coisas diferentes. Pré-islâmicos é antes do mundo ser criado. Pra mim, é antes do mundo ser criado. Era pré-corânica, então antes de tudo existir. Pré-islâmica, desculpa, antes de tudo existir. Agora, pré-corânica é da revelação do Corão. Porque se a gente considera a Bíblia, considera a Torá, e considera que Islã é muito mais do que livro, porque todos os povos receberam revelação. Porque seria injusto, imagina. Os árabes receberam. Tudo tá naquela região ali, os outros povos nada. Então Deus só se importa com aqueles povos? Não. Todos os povos receberam, porque nem toda revelação, e a gente tem nem todo conhecimento está em papel. A gente é capaz de observar a realidade. A gente é capaz de observar o nosso próprio corpo. O nosso próprio corpo dá lições pra gente sobre a vida, sobre o universo, sabe? Sobre como as coisas funcionam. Então, o Islã tem, a meu ver, pelo menos, e segundo o que eu estudei no Corão, e o que eu vi, o que eu ouvi dos professores e tal, tem mais a ver com isso, com você entender qual é o teu lugar nessa criação toda, em tudo, em relação aos animais, em relação às outras pessoas que são diferentes, o homem em relação à mulher. Qual é o teu lugar em relação a isso? O que você pode fazer para melhorar e não dificultar a vida dos outros e das outras criaturas, outras existências? Então, se a gente começa a dificultar a prática do Islã, o que acontece? Começa a parar e ficar, porque você tem que aguentar, porque você tem que abrir mão, você tem que abrir mão, você tem que abrir mão, você tem que abrir mão. Ok, gente, mas assim, a própria revelação foi gradativa. Não foi de um dia só, caiu o livro na tua cabeça e pronto, agora você tem que fazer tudo. Foi gradativo, justamente pra gente, pra sociedade da época, e se adaptando. Né? Tipo assim, beleza, já conseguem fazer oração? Ok. Agora vocês vão começar a jejuar, entende? Então, agora vocês vão começar... É gradual. Então, por que a gente tem que fazer tudo de uma vez perfeito? Por que essa cobrança de mulher? Porque eu vejo homens, sim... Eu vou ter que falar disso. Homens casando com mulheres que não são muçulmanas e que não são cristãs, que não são gente que não é tecnicamente permitido, que fuma, que bebe, que tá aí, que sai com uma, que sai com outra, e não é julgado. Nem de longe, pode até ser, mas nem de longe tanto quanto uma mulher. Sim. A mulher, olha, se eu apertar a mão de alguém aqui na frente, nossa, ela tocou. Vamos parar de hipocrisia, né? Você fala de homens muçulmanos. Homens muçulmanos, sim. Tô falando dentre os muçulmanos apenas agora. Então, assim, vamos parar com isso, né? Vamos parar com isso, porque essa hipocrisia também prejudica as mulheres, porque fica uma cobrança de pessoas que não são muçulmanas. Por exemplo, eu já ouvi de um colega de faculdade que simplesmente, esse é o que eu fulano, eu apertei a mão dele. Tipo, porque pra mim, culturalmente, eu tava segura, no ambiente seguro, eu não vi problema nenhum naquilo. Não tinha uma intenção maldosa, era simplesmente uma questão social. Eu vi assim, eu vejo assim. E não tá escrito, até onde eu sei, não tá escrito no Corão, não pode tocar a mão. Não tá escrito. Eu li o Corão inteiro, em árabe, em português, mais de uma vez, e não achei essa passagem. Desculpa, mas eu não achei. Então, assim, não tá escrito, não pode tocar a mão, sabe? Então, assim, não tem... Aqui na nossa cultura, em geral, isso não tem maldade. Então, eu não vejo... Eu entendo quem não quer. Ok. Mas aí dizer que isso é obrigatório, que é regra, é outra coisa. Eu concordo sabe? com você. Essa coisa de pessoas não muçulmanas cobrarem é um negócio muito estranho, porque as pessoas questionam muito. Mas por que você faz sem assim? hipocrisia, até os muçulmanos que são da colônia mesmo, eu falo assim, são quem julga essas pessoas que fazem esse tipo de julgamento, tá com... O toquinho aqui tá pra fora. Não sou mais muçulmana, pronto. São pessoas de baixíssimo conteúdo religioso, teológico. Ele sabe o feijão com arroz. Rezar as 5 orações, falar os 3, 4 sura na reza. E encher o saco. Encher o saco. Só que esses caras que atrapalham o crescimento da sociedade islâmica aqui, no geral. Sim. Pelo que vocês passam, porque uma coisa é a nossa visão. Igual eu falei, de berço, mas não é porque é melhor. Não, assim, mas tem esses já termos, saí né? do ventre assim, da minha mãe, alguém falando da Allahu Akbar, né? Já tava lá, então é o que a gente viu. Pronto, é verdade. Já chorou em árabe. Só que 99% desses iguais a mim no Brasil, e as irmãs também, não passaram desse feijão com arroz. Não tem, poucos são teólogos na família que vai aprofunda, que chega num nível igual um Sheikh Jihad ou o Rodrigo, que tem uma mentalidade totalmente diferente. Fala, peraí, encostou sem querer, não tem problema não. A pessoa chegou pra dar a mão, ele não tira a mão.
vai fazer a pessoa passar vergonha? Sim. Que aí volta a intenção dele. Eu tô de coração. O Checo me falou que esse negócio se você sem querer der a mão, não vou falar não, beleza. Tocar a mão. Então, tal. Diz que tinha uma mulher que gostava muito de estar perto do profeta e tocava a mão dele. E ele, para não ser rude com ela, ele não tirava a mão. Então, se ela decidisse ficar o dia inteiro do lado dele, ele fazia as coisas que ele tinha que fazer com ela segurando a mão dele. Então é onde tem parece que é onde entra uma certa controvérsia. Então... Sim. Sayyidina Muhammad, ele sempre foi o equilíbrio, né? O Islã é um equilíbrio. Totalmente. Só que as pessoas não conseguem entender isso. Que é você buscar o meio termo para tudo. Tanto questões de vida pessoal, familiar, que nem ela falou, casamento. Né? Não é da noite pro dia. Imagina a escravidão, um sistema econômico. Como é que você vai desmontar isso da noite pro dia? Tô numa comunidade, num clube islâmico de Guarulhos, por exemplo. Mulherada tá precisando de uma professora que dê aula de religião. Mas elas querem uma mulher. Elas querem dessas questões que a Fabiola ter um falou, pouco né? de liberdade na hora de fazer as perguntas. Porque é constrangedor. E cadê a comunidade? Agora eu falo e eu sou da comunidade. Eu não tenho vergonha não, é o que a gente falou. Isso aqui é um programa livre. Cadê a comunidade para se mobilizar e começar a fazer centro de estudos femininos? Sim. Mas sabe, que eu escutei de pessoas de fora, assim. Já me falaram assim, Fabiola, nossa, eu gosto muito, assim, do Islã. Eu adoro, eu admiro, eu sinto que eu sou muçulmana e tal, só que, cara, quando eu vou na mesquita não é a mesma vibe, sabe? Assim, eu vejo um lugar muito machista. Porque as mesquitas ainda elas são exploradas por certas etnias, vamos falar assim. Ah, aquela mesquita ali é dos libaneses, ali é os sírios, ali é o clube não sei o quê. E aí cada um tem um estilo de conduta social. O libanês é um pouco mais liberal do que o saudita. Eu vou soltar uma pergunta, eu vou deixar a pergunta no ar. Quem banca essas mesquitas? Porque os prédios custam. Custam. A água custa, luz custa. Os próprios... A decoração custa. Quem recebe salário para trabalhar, que tem gente trabalhando nas mesquitas, custa. Quem tá pagando? Bom, religião é negócio, né? Também. Qualquer uma. E aí que é quem decide. Instituição é negócio. Religião, né? Religião quando é cooptada para questão institucional. Nesse lugar, de via institucional. Não é o muçulmano individualmente praticando. Não. É institucional. É uma instituição. Religião é dinheiro. Isso é o Islã. E aí, existem regras institucionais. Aí você vai ver que não é islâmico. Né? Por exemplo, vamos colocar a mulher lá numa sala... lá em cima. Nem dá pra ver. Nem dá pra ver. Inclusive, é obrigatório ver. Ou ver alguém que esteja vendo o imã pra fazer oração. A rutba e a oração. Aí você não tá vendo por uma tela. Escondidas ainda com biombo, quando tem tela. E aí não pode, né? Quando não tem pode tela. E aí como é que fez com a primeira pessoa convertida? Colocou ela... Então, e aí você vê que são regras institucionais e que as pessoas colocam assim, mas isso é do Islã. Não, isso não é do Islã. Isso é uma regra institucional que aí alguém tem que controlar ali. Pra quem banca fala, entra esse tipo de gente, pode esse tipo de gente, tem que ser assim, tem que ser dessa forma. A gente vive no capitalismo, vamos ser realistas. Exatamente. É mais ou menos por aí. E aí aí dificulta, né, pra todo mundo. E até mesmo pra homens, porque aí fica aquela situação assim, nossa, mas cadê a mulher? Por exemplo, a gente tem amizade aqui, a gente não pode conversar dentro da mesquita, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, porque não pode ficar junto, não pode misturar. Separa. Tipo, então assim, desculpa, homens, vocês são bichos que vocês não conseguem chegar perto de uma mulher e conversar como seres humanos. É desumanizante pra mulher e pro homem. Tipo, vocês são... Então, a leitura muitas vezes, vocês são animais que não conseguem se controlar. E as mulheres são muito sedutoras. Mulheres são muito sedutoras, perigosas, ardilosas, as evas, né, entre aspas, nessa cultura, as bruxas, as ardilosas. Gente, competição feminina de É óbvio também, que isso é uma construção cultural, porque existem em diversas partes do mundo sociedades indígenas, onde as mulheres não têm muitas vestimentas, culturalmente falando, elas já não têm costume. Cultural, seis de fora, e tal, e elas não natural, são... se elas tiverem que falar, elas vão falar, eles vão olhar pra boca dela falando, e não pra outras partes do corpo. Dessexualiza o corpo. Exato, elas não são sexualizadas, né? Elas não perdem o respeito porque estão andando daquele jeito. Então, isso é uma coisa que, ao meu ver, pelo menos, prova de que isso é uma construção cultural. Eu acredito que, como o Islã ele tem essa premissa de imutabilidade,
Que o Alcorão nunca foi mudado. A gente aprende que, do jeito que ele foi escrito... Que muda a interpretação hoje, das pessoas. Não mudou uma vírgula. Então, se você lê o árabe, você vai ler o que foi escrito lá naquela época, e ponto final. Sim. E aí, assim, isso é um pouco de história, né? Você ainda mais que está nesse meio... Eu acho que tem a ver com a relação de que, antigamente, o homem vivia da força antes da inteligência. E ficou pré-determinado que algumas questões ficam a cargo do homem justamente pela força. Enquanto ele tinha que ir para a guerra e sumia 2, 3 meses, sabia se lá se voltava, quem que ficava ali para coordenar? A mulherada. Então a função dela já ficou pré-determinada para algumas coisas, enquanto o homem fazia outras. E talvez isso veio com a imutabilidade do Islã, isso veio carregando junto com a cultura até os dias de hoje, mantém um pouco dessas segregações que não deveriam ter mais. 3 meses na guerra, não morre, volta. Porque o próprio Islã, a essência... Eu vi esse tweet, cara. Eu não vi isso, o que é? É tipo assim, nossa, saudade quando os homens iam pra guerra e não voltavam. Boa aí, ó. Nem sabia. Eu não sei quem disse, mas achei genial. Não, o que você falou da força, né? E é muito assim, né? Ah, quem foi pra guerra voltou. Nossa, força, não sei o quê. É o homem, bravura, não sei o quê. Cara, morrer também, a mulher tinha que dar conta de tudo, levar a sociedade inteira. Quem sustentava todo mundo. Exatamente. Enquanto o cara saía. Quem pariu esse homem? Exatamente. Quem pariu esse homem? Quem fez ele chegar então, peraí. Então, o cara que vai, lutou na guerra, voltou... É enaltecido, e eu que fiquei segurando as pontas aqui com os filhos, dando de comer e trabalhando pra caramba. A minha briga, assim, quando eu converso com pessoas mais religiosas, um pouco mais fundamentalistas, não vou dizer religiosos, é de que o próprio Islã pede pra gente evoluir. A premissa do Islã é a evolução humana. Então, se a gente já mudou, evoluiu para uma época que você não depende mais da força para mostrar o que você é capaz de fazer, e hoje a gente está nivelado, aí você fala de equidade e igualdade. Hoje nós somos nivelados, homens e mulheres. Não tem mais diferença. Olha, eu tenho coisa pra falar, coisa pra falar sobre isso. Da visão de vocês, talvez, a sua visão talvez não tenha, mas a gente tem muitas questões para falar sobre isso. Claro. A realidade não é essa que eu tô falando, mas isso é o que eu acho que o Islã deveria ser. Sim. Evoluir a ponto de a igualdade chegar ao mesmo nível. Tem uma coisa... ainda a sociedade a equidade, né? Então, não exatamente. consegue trazer para as mulheres. Olha, eu vou falar sobre essa questão do social. Você fala, o Corão não muda, né? Mas a gente tem que diferenciar também os atos sociais, culturais, né? Comuns, atos comuns do dia a dia, que isso, inclusive, na jurisprudência maliquita que eu estudo, o professor Idris ensinou bastante isso, ele bate muito nessa tecla. A diferenciar o que é o ato cultural não muda. Não muda. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer época. Ora, jejua, né? Faz peregrinação, pelo menos se esforça para fazer peregrinação, zakat. Isso são regras totais. A shahada. Isso não pode ser mudado, porque isso é o que dá unicidade. O Corão, o livro, não pode ser mudado, né? Então, assim, agora, os atos culturais, questões culturais, por exemplo, então usando o lenço aqui, então tá errado. Então, as irmãs, por exemplo, senegalesas, que muitas vezes não... Que usam... Paquistão é comum usar soltinho, ou quem quer usar niqab, tipo... Isso é uma questão cultural. E questões culturais, sociais, mudam com o passar do tempo. E essas questões devem evoluir. E quando a gente vai olhar na Sunna, no Corão, a gente vê que tem uma questão de equidade. Por exemplo, não é que a mulher não tenha força o suficiente. Não é que... Porque pode ter, por exemplo... Eu sou pequenininha, mas tem cara que é muito mais franzino, mais fraco e menos habilidoso. Não é só força, é habilidade também. Eu faço, gente, eu carrego peso, muitas vezes eu faço coisas, pra mim é tranquilo, ela também, né? Levanta 300 mil quilos, né? Ela todo dia. Pra levantar, até pra segurar as crianças. É força, gente, é força física também. Pra tudo, né? Só que a questão por exemplo, por que a meu ver, isso é uma interpretação minha, mas que a meu ver faz sentido. Por que o homem tem a incumbência do trabalho? A mulher tem o direito de trabalhar, mas ela não tem a obrigação, por quê? Gente, acabou de ter filho, você consegue trabalhar? A sociedade garante os direitos dessa mulher pra ela poder ficar em casa. Tipo, ela trabalha, ela pode fazer a pausa necessária pra cuidar daquela criança. Ela tem tempo pra cuidar daquela criança se ela tá trabalhando. Nem todas as sociedades têm isso. Acho que a maioria não tem isso. Exatamente. Então aí vem o Islã e bota essa responsabilidade, o Corão, né? Traz essa responsabilidade, o Corão e a Sunna traz essa responsabilidade pro homem para tentar dar alguma equidade. A partir do momento que a sociedade, politicamente, digamos assim, socialmente, der esse direito pra mulher, ela tem o direito de trabalhar. Sim. Então ela pode, tipo assim, olha, mas a gente tem que entender que isso é uma diferença muito fundamental. Muito fundamental.
sabe? Sim. Muito fundamental. E aqui a gente tá... Eu deixar claro que a gente tá falando de pessoas cis aqui, porque não quero excluir ninguém, mas deixando claro aqui, né? Porque isso é muito importante ser levado em consideração. Com certeza. A mulher fica lá cuidando e tal. Gente, é trabalho. É trabalho. Trabalho doméstico, cuidar de criança é trabalho. Tanto que, se não fosse trabalho, a gente não teria cozinheiro, teria babá, não teria, que mais? Lavanderia. Se a gente tem tudo isso como profissão, como comércio, como empresa, é porque é trabalho. O que não é trabalho? Né? Então, é o que a gente não tem como... Tem uma outra camada aí que é, nós somos um país cujas bases da economia foram todas alicerçadas em cima de quê? Escravidão. Trabalho doméstico, é só um parênteses. Não, perfeito. Trabalho doméstico é deveras subvalorizado aqui. Sim. E foi delegado, até a questão do cuidado com as crianças, era delegado às amas de leite, às mulheres pretas escravizadas. Isso não é à toa, isso tem reflexo até hoje. Como a gente fala, é gradual, sabe? A conscientização, a adaptação é gradual. Só que se a gente não faz uma força, um esforço, nada acontece. Porque quem tá privilegiado, tá nem aí. Porque tá do privilégio, tá na boa. Por que vai se incomodar? Por que os homens, por exemplo, que estão dentro das mesquitas, que não acham problema? Por que é problema pra eles que a mulher fica atrás de um biombo se ele não tá atrás de um biombo? Por que é problema pra ele que o banheiro das mulheres seja largado? Porque muitas vezes o banheiro das mulheres é largado, abandonado. Se o dele está ok. Sim. Por que vai incomodar? Não vai, porque eles não estão vendo. E se vem, não se importam. A maioria não se importa. Então, assim, a gente encher a paciência mesmo. É isso. A gente vai falar, mulher chata, fala muito. O que a gente vai fazer? Vai aceitar calado? Vai ficar, não, de boa, beleza, ok. Não, continua aqui, tá horrível, mas tá bom. Sim. Não, eu ainda vejo, né, eu encontro ainda palestras, né, ou até mesmo coisas sobre, vai falar sobre hijab e tem um homem falando. Nossa. Sabe assim? Isso eu quero morrer. Assim, vamos falar de racismo da sociedade. Aí tem um muçulmano negro, ou até mesmo não é convidado, sabe assim? Mulheres muçulmanas então, assim, pretas também são exatamente. Então, é esse lugar, né? Por exemplo, as mulheres têm que vir, mas só que quem tá ali nos lugares, ocupando os lugares de poder, tem que entender que, olha, eu tô num lugar privilegiado e eu tenho que abrir espaço. E muitas vezes não tem essa abertura de espaço. Eu já vi muitas mulheres inteligentíssimas, pesquisadoras, doutora Franci Rose, sabe? E não tem o espaço. Estuda a comunidade há mais de 20 anos e não tem o espaço. Ela não é, muitas vezes, respeitada como doutora. Como uma mulher que tá ali, faz parte da comunidade, sabe? Então, não tem espaço de fala, sabe? Assim, porque as pessoas não deixam. É um lugar, assim, que não, senão você vai roubar um espaço, sabe? É basicamente isso. E isso a gente vê na estrutura social mesmo, né? De quem não tá fazendo direito. E tem vários estratos, né? Pra gente observar. Igual tá na moda dizer agora, são várias camadas. Mas tem uma coisa um pouco assim, ó. Tipo, a gente... brasileiros, nós temos um status de muçulmano de segunda categoria. Aí, dentre o problema da estratificação é esse, ele nunca acaba, né? Tipo, sempre dá pra subjugar o outro. Então, o homem muçulmano brasileiro. Abaixo dele ainda vai ter a mulher muçulmana brasileira. A mulher, aí tem a questão, né, de racial também. Aí questão de classe, socioeconômica. E aí vai um monte de... Se tem filho, não tem. Ele fala, por exemplo, vai na mesquita. Eu já vi, por exemplo, na mesquita que eu fui, eu não vou falar qual que, né, pra não... Porque às vezes é uma coisa exceção, né? É porque às vezes foi uma exceção. Tem que respeitar isso também, que às vezes foi uma exceção. Uma mulher que não era brasileira, não sei se de onde ela era, mas parecia, assim, eu deduzi que seria, tipo, Malásia, alguma coisa assim. E eu vi, tipo, ela tava com 2 crianças, uma maiorzinha e outra muito bebezinho, devia ter 1 aninho, menos, talvez, de colo ainda. E aí o homem foi lá pra frente, ela ficou lá atrás, a criança pequena, que depende muito mais da mãe, né, da amamentação e tal, começou a chorar, ficar balbuciando, fazendo barulho durante a ruta. Aí a pessoa fica, pra criança, o que a mulher vai fazer? O que a mulher faz? Ela sai. Aí ela deixa de ouvir a rutba, porque as pessoas não sabem lidar com o que é uma criança. Você quer que a criança faça o quê? Aí não pode com criança. Aí fica as mulheres mais negadas ainda o acesso à mesquita. E nem pode repreender a criança na mesquita. Gente, e universidade também. Tô falando nem só de Islã. Universidade também. Tem os coletivos de mães na universidade. Não tem fraudário no banheiro. Não tem, os professores muitas vezes não entendem. Os colegas não entendem. Movimentos sociais muitas vezes ignoram. Não todos. Tem muitos que trabalham muito nisso. Mas tem muitos que ignoram isso.
Tipo, a criança quando tá dependendo da mãe... Por isso a questão, por exemplo, do homem ter a obrigação, enquanto a mulher tem opção. Porque a sociedade não facilita. E nunca facilitou. Nunca facilitou. Sabe, é papel de quem... Principalmente de quem... É aquela coisa, né? A culpa do racismo é de quem? É de quem tá sofrendo? A culpa do machismo é de quem? É de quem tá sofrendo? É de quem tá fazendo aquilo, quem tá fazendo. Quem não tá pensando, prestando atenção e tendo essa consciência geral, social, é quem tá errado. Deve considerar. Mesquitas são preparadas para receber pessoas PCD, por exemplo, cadeirante? São preparadas? A maioria que eu vi na vida, não. Maioria que eu vi. Então, assim, e às vezes pessoas idosas, por exemplo, com mobilidade reduzida, pessoas cegas, não sabem nem como abordar, como lidar, sabe? Então, são muitas questões aí, sabe? Vendo aí, Habib? A mulher faz tudo e o cara só tem que caçar e ainda reclama. Esse é o negócio. Essa é a verdadeira... Exatamente. A verdadeira versão da história. Aí a mulher se... Aí quando ele vai caçar... Com o cara, fala assim, quer saber? Deixa que eu caço também. Não, e ele vai caçar e como que é? A caçada ainda é o cara ficar na broderagem, né? Fala, pô, vamos... Essas mulheres, vamos caçar, velho. Vamos ter arma, vamos ter caçar. Aí fica lá com broderagem. Né? Pois não entender nada de caça, vamos lá. Zé Cruzadinha acha que tá... Bem isso. O macho. Mas olha, eu tenho um outro tópico aqui que eu queria lançar, que acho que está bem colado com várias falas que a gente subiram aqui. Mas vocês constatam, assim, que a pergunta é quase uma pergunta retórica, né? Porque vocês acham que há preconceito ou discriminação contra muçulmanos, especialmente nesse caso com mulheres no Brasil? Acho que a gente já falou um pouco sobre isso também. Mas só para fazer esse recorte mesmo. Eu sempre falo... As pessoas estão falando muito da islamofobia, né? Islamofobia existe. Eu sempre falo que a islamofobia, ela atinge muito a mulher, né? É de gênero. É com a mulher. Muitas vezes. Porque, assim, é só ver os comentários que as mulheres recebem e o que os homens recebem. Por exemplo, os homens, o muçulmano, ele vai lá falar sobre o Islã, não sei o quê. Nossa, parabéns, nossa, que legal, não conhecia isso. A mulher falando, nossa, casada com Osama, ai, mulher do não sei o quê, mulher bomba. Eu vejo muito isso. E a mulher, ela acaba sendo, ela é mais exposta por conta do lenço, né? Então, um homem muçulmano, ele passa por... Não sei que você é muçulmana, a não sei que você fale. A não ser que eu veja alguma coisa mais da mulher muçulmana, não. Tá com lenço, muçulmana, então ela tá sempre muito exposta. E sempre muito exposta à islamofobia mesmo, a essa violência de gênero, né? Contra a religião dela. Então, nossa, o que eu escuto, o que eu vejo das pessoas... E muito assim, não, você se converteu pra casar, né? Ah, não. Então, assim, sempre é sobre o homem. É sempre algo que a mulher vai fazer, é por conta de um homem. Ah, você se veste assim por conta de homem. Ah, o hijab, não sei o quê. Então, pesa mais pra mulher, né? E as pessoas não falam muito disso, né? Da islamofobia ser uma violência de gênero. É com a mulher. E muitas vezes, né? Então, assim, a mulher, por exemplo, um homem... que ele vai aceitar a religião, nossa, a casa, tipo, tá tudo bem, né? Nossa, na minha família, foi maior difícil, sabe? Assim, minha mãe achando que eu fui aliciada pelo Estado Islâmico, sabe? Um negócio assim, nossa, o que aconteceu com a minha filha? Voltou do intercâmbio, já, sabe assim, já tá procurando mesquita, o que tá acontecendo e tal. Então, assim, as mulheres, elas sofrem muito esse tipo de violência mesmo, enquanto muçulmana, enquanto a religião, enquanto os homens ali estão num lugar mais assim, né? Eles passam despercebido ali, né? Então, tem muita. E aí, a gente vai falar da questão no mercado de trabalho, né? A mulher muçulmana, que está com o lenço... Eu vou fazer uma pausa polêmica. Você acha que se você tivesse ido para um hinduísmo, por exemplo, seria a mesma coisa? Ou para sei lá, uma religião totalmente diferente do feijão com arroz brasileiro, que é o cristianismo, o catolicismo, né? Os evangélicos em si. Você acha que teria também? Ou por ter sido o islamismo, a propaganda que já é feita em torno do Islã traz um preceito negativo um pouco mais pesado? Sim.
Sim, existe o racismo religioso, né, que eu não posso deixar de mencionar dos adeptos das religiões de matriz africana, né, porque para eles também isso é muito difícil para eles, né, então ainda mais se a pessoa é negra ainda tem o racismo mesmo religioso, então a pessoa falar assim, olha, eu sou um bandista, eu sou do candomblé, nossa, é um negócio horrível, né, então assim, eu acredito que pesa muito para as religiões de matriz africana e para os muçulmanos, né? Eu acho que os outros é legal. É uma vibe assim, nossa! É exotizado. Já tá aqui. É exotizado. Eu conheço, por exemplo, tem uma amiga minha que ela é de origem árabe e mas ela não teve muito contato com o Islã e tal, apesar da origem. E eu não sei se talvez a família seja até cristã e ela é budista. E assim, é claro que sofre também. Mas ela mesma fala que ela, por ser de origem árabe, ela sofre mais islamofobia, ou seja, mais ataque voltado pro ser árabe e muçulmano do que pro próprio budismo. O budismo é aquela coisa, não, aquela paz, pessoas de bem, de paz, meditativas, sabe? Então, é exatamente... E ela mesma fala, gente, não é essa leitura que se tem, né? Na visão dela, ela fala, não é isso. Sabe? Não é assim que funciona. Não que a gente não tenha essa prática meditativa, existe, óbvio, mas a gente não é também assim que só vive disso, sabe? Vive de luz, porque também trabalha, também estuda, também age na sociedade. Sim. E isso é uma coisa que eu realmente vejo. Por exemplo, eu nunca conheci alguém que fosse aqui procurar o hinduísmo, por exemplo. Procurar, tipo assim, eu conheço pessoas que são família e tal, mas nunca conheci alguém que fosse procurar. Porque, assim, o Islã, quanto mais atacam, mais cresce. Quanto mais atacam, mais cresce. Por quê? Porque vai começando a pensar nisso. Quero ver que é esse negócio aí. E assim, vai ter muito ataque, mas não para de crescer, gente. Não para de crescer. E isso gera um pânico. Em países, por exemplo. Você estava falando do mercado de trabalho, por exemplo, a partir do momento que um país, por exemplo, legalmente proíbe o uso do lenço, ou que o uniforme da empresa, ou que você tem que ter uma aparência, tipo assim, a boa aparência não vai cobrir o cabelo. Uma mulher com boa aparência tem que ser uma mulher que mostre o cabelo, que mostre o corpo. Entende? Então, isso é uma coisa social que não é pensada. Tipo assim, eu acho que a gente tem excelente aparência, por favor, você tem que usar um lenço super fashion, um negócio 2050 pra... Quanto custa um lenço? Gente, a pessoa não entende, a pessoa acha que lenço é baratinho. Tem gente já... A mulher que usa esse lenço não trabalha, Habib. Não, mas eu digo assim, se for aquelas executivas alto padrão, igual que você vê em países árabes, com aqueles lenços, roupão... Porque eu acho que tudo depende muito. Mas o contexto aqui é diferente, essa é a questão. Uma pessoa cristã vai ter... Olha que louco, né? Desculpa. Não, pode falar. Não, teve um dia que eu tava numa entrevista, assim, era um canal, né, assim, de região, né, da regional. Aí a pessoa pergunta assim, então, nossa, qual que é dessas mulheres que usa? Porque eu tive em Dubai, aí elas usam tudo preto, tudo coberto, aí de repente ela tira uma bolsinha da Louis Vuitton. Aí eu falei, então, é que assim, alguns corpos não podem usar, né, você acha que alguns corpos não podem usar marcas, né, de grife. Eu falei assim, a maioria que tá em Dubai, a maioria desse pessoal... vai usar coisa de grife, entendeu? Então, assim, não é pelo fato dela estar de preto e se coberta, não sei o que ela não vai poder tirar uma bolsinha da Louis Vuitton. Então, assim, ficou um negócio assim, nossa, como assim ela pode, sabe? Então, tem esse lugar também de, não, essa aqui é inferior, sabe assim? É inferior pra usar isso aqui. Então, rola muito isso. E uma outra coisa de falar de lenço, quem pode aí, quem usa esse tipo de lenço não trabalha, não tá... Tem essa coisa das pessoas, né, das muçulmanas. As que mais sofrem, as que ocupam os espaços, né, que nem eu falei pra você, né, ô Isa. Tipo assim, é muito ameaçador pra mim, né, que tô em todos os espaços, tal, pego meu filho na escola, meus filhos estudam na escola pública, tal. Assim, eu sou muito vista, então eu fico muito, assim, é muito ameaçador, sabe? A sociedade me vê, assim, com lenço e tal, ainda mais agora, com a questão palestina, as pessoas te olham como terrorista mesmo, né? Então, assim, pra uma muçulmana que tem todos os acessos, privilégio, não sei o que, entra no carro, tem segurança, tem, sabe, segurança que eu digo assim, né? Mora no condomínio fechado, não sei o que, tá tudo bem. Tá, ela não vai perceber que islamofobia, eu já vi de muçulmana falando assim, não existe islamofobia. Nunca sofri. Nunca Aí você vai ver a realidade dela. Aí você vai ver a realidade dela, ela está numa comunidade árabe, na sua maioria ali num circo que todo mundo é muçulmano, então pra ela não sabe o que é desigualdade social. Você não anda de ônibus, não anda de metrô, não anda a pé na rua. É uma desigualdade social, não sabe sobe numa comunidade de lenço. Então, tipo assim, são espaços que são diferentes. Às vezes, o núcleo social dessa pessoa
Deus me livre, longe de julgar o nível cultural, porque tem gente que economicamente não é sucedido, mas tem um nível cultural muito melhor do que gente milionária, que é um idiota. Sim. Mas geralmente essas pessoas vivem num núcleo social que a aceitação é mais fácil, até porque as pessoas que estão em volta já conhecem a cultura. Eu tenho uma coisa em relação a isso pra falar. Sim, eu já até imagino que você vai falar. Enquanto que a grande maioria não tem acesso à cultura suficiente para entender que é um lenço só e é uma pessoa como qualquer outra, ela só tem uma religião diferente. Eu acho que se na minha quebrada começar a ter mulher de lenço, vai ter uma onda de curiosidade, depois ninguém vai ligar. Ninguém vai ligar. Exatamente, são ambientes diferentes. Mas eu vou falar sobre isso, é o seguinte, porque assim, eu ainda estou na universidade, apesar de não estar frequentando presencialmente agora, mas eu estou na universidade e estudo letras árabes. Pensa que são pessoas que têm contato. Tipo, por vários motivos, né? Que tem que estudar. Quando a gente vai estudar literatura árabe, tem uma matéria, uma parte que é sobre o Corão. Não tem a época da revelação, Asra Tadwin. Época da revelação, da compilação, enfim. Então, assim, e foi um dos lugares que eu mais sofri preconceito. Que eu mais sofri. Chegou um ponto de eu não conseguir entrar na faculdade. De eu ter crise de pânico de entrar na faculdade. Pertencem a estratos mais elevados. Que estudam, muitas vezes estudam árabe, que têm contato com os muçulmanos. Sabe por quê? Porque tem essa situação também de se sentir no direito de falar sobre o outro. Também tem isso. Então, por exemplo, teve situação... É muito engraçado, porque eu andava lançando de Niterói, eu estava com a minha mãe, tem um tempinho isso já, acho que ano passado. E aí tinha umas pessoas, assim, pessoas que... Eu entendi como pessoas estavam em situação de rua, pedindo ali e tal. Estavam sentados numa marquisezinha, assim, de algum prédio. E aí passado, um falou assim, salam aleikum. Aí eu falei, aleikum salam. Ele falou, você é muçulmana mesmo? Eu tava com o lenço mais fechadinho. Assim, geralmente não reconhecem, né? Por isso que a gente usa assim, pra não ter essa pressão. É triste, né? A gente tem que controlar. Confunde com matriz africana. Fica estilo. Ela tem um problema no cabelo. Eu não sei, é hippie, entendeu? Eu sempre brinco com isso, né? Eu falo, tô parecendo mais o quê, né? Uma riponga cigana. Sei lá, tô fazendo estilo. Eu tô, sei lá, meu cabelo, fazendo tratamento de cabelo. Hipster modernosa, eu não sei o que é, né? E de vermelho, então, essa esquerdista. Então, assim, mas... O que eu tava falando? Eu perdi pra falar disso. Você tava com a sua mãe? Isso, aí as pessoas... Aí começaram a falar assim, poxa, uma vez eu li o Corão, não sei o quê, porque é igual a Bíblia, não sei o que. Começou a debater. Minha mãe ficou assim... Que quando... Minha mãe mesmo não tinha nem como... Não sabia perguntar esse tipo de coisa, porque ela nunca tinha tido essa... Aí você olha assim, você fala, cara, de um ambiente universitário, pessoas que vão ser professores de língua árabe, por exemplo, onde eu trabalho, essas pessoas não iam trabalhar. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não iam entrar lá pra trabalhar, não. Pra estudar, talvez, assim, mas pra trabalhar, não ia, porque iam ficar fazendo esse tipo de coisa, cometendo preconceito. Não, pessoas que não têm muita consciência social, às vezes. Claro, não é todo mundo que fazia isso, óbvio. Tem que deixar claro que não é porque todo mundo lá é horrível. Não, não é isso. Mas tem pessoas, porque se sentem no direito. Porque eu já conheço. Às vezes, quando a pessoa não tem conhecimento nenhum... Você acha que isso tem... Volta pro lado de novo. Você acha que isso tem a ver com visão politizada? Olha, tem. Eu acho que tem a ver, né? Também. Porque a gente entender, por exemplo, que eu falo quando eu falo eu falo muito importante a gente entender que a diferença entre Islã e islamismo também, né? E o termo é debatido também. Islamismo, a gente fala de uma questão social política também. Até o uso político, social, midiático, também a gente fala de islamismo. A gente fala de Islã, a gente fala de... o Islã vem de... É diferente... Eu até estava lendo um livro sobre isso esses dias, que diferente do... budismo, que tem a ver com Buda, cristianismo, que tem a ver com Cristo, o judaísmo tem a ver com povos ou pessoas. O Islã é uma ação. Tem a ver com uma ação. É uma ação. Ser ou seja, alguma coisa... é ativo. Não tem a ver com uma pessoa. Não tô diminuindo nenhuma das outras por conta disso. Eu tô falando que é diferente nesse sentido. Não tem a personificação. Não tem tem uma pessoa ao qual eu sigo. Exatamente. Né? Isso dá uma questão diferente, né? Também. Mas o termo, então, se a gente falar de islamismo, do islã político... Como a gente ser muçulmano e não ter noção de política? E política eu tô falando que não é partido. Não é nem tomar partido necessariamente. A princípio não precisa. Mas observa. Um país, a França, proíbe o uso de burkini. A França proibiu de burkini, agora proibiu de abaia. E aí, aí dificulta as leis trabalhistas para mulheres, porque tem que... Aí, para tirar um documento, tem que mostrar o cabelo. Aí, sabe? Então, tudo isso são questões políticas também. Então, a gente entender
que até esse racismo é político, o racismo religioso é político. A islamofobia é política, então tudo isso. Então a gente ter noção disso e se posicionar, a gente tá posicionando politicamente, não significa partidariamente, não significa isso, mas significa diante da sociedade, né? Diante do que há. Porque, gente, querendo ou não, não é uma opção. Os políticos controlam a nossa vida, condições de trabalho, de moradia, né? E políticos de mais amplo aspecto, não é um. Não são dois, é toda a classe, digamos assim, né? E pessoas, né, que tem, né, quem faz agropecuário, por exemplo, são quem controla a nossa vida. O que a gente vai comer? A gente vai comer halal? Depende, dá lucro pra eles? Depende. 300 gramas de linguiça bovina, R$38 na promoção. Quem tem acesso a isso? Quem tem acesso a isso? Sabe? Então, assim, e ainda mais abate halal, tudo isso está implicado. Que empresa, estudo, acesso à educação, garantia de acesso à educação, tudo isso é político. Então, assim, se a gente vai falar, não tem nada a ver, desculpa, você vai ficar só mais por fora do que você já tá. Sim. Porque, assim, não tem como. Porque é como você, o Islã, por isso que o Islã é modo de vida, como você se coloca diante do mundo, como que você vai ser muçulmana, e você não vai pensar sobre isso. Você não precisa ter um partido, não precisa levantar bandeira de ninguém. Pelo menos a princípio, eu não recomendo fazer isso, porque aí vai ser uma decisão precipitada, provavelmente. Então, eu falei que para muito muçulmano, e eu vi isso de perto, o Bolsonaro bateu na trave a Israel. Se não fosse o apoio a Israel... E teve gente que nem assim conseguiu entender, né? Precisou, enfim... Várias coisas acontecerem para entender que tem uma tendência global a esse tipo de sujeito chamado outsider, capturam as mentes das pessoas que estão ávidas por mudança, mas ele não vai entregar mudança, ele é uma tinta nova no produto velho. É o bom e velho fascismo. Um revolucionário, mas é o contrário, só antissistema. É o cara que, na verdade, tá pondo óleo na engrenagem do sistema. Só se for revolução de trás pra frente, né? Piora. Entender um pouco das coisas, né? De que existem esses períodos do próprio capitalismo. É cíclico, o do Bolsonaro foi o de superexploração. Foi assim, acabar com tudo. Direito de trabalhador, direito da mulher, indígena. Exatamente. É um período de superexploração. Vamos questionar os direitos que foram garantidos? Exatamente. Né? E aí você derruba a árvore pra caramba, tá ligado? Mata uma galera, assim. Pesado pra populações indígenas. Dá uma limpada na Previdência. Sim. Sacou? Acumula um capitalzinho a mais aí pros bancos, salva todos os bancos. Todo mundo, E vida que segue. Pobre, mais esmagado. E o muçulmano, muitas vezes... Eu costumo falar, né, cara, que eu vim da periferia, família negra, e o que trouxe eu pro Islã foi Malcolm X. Antes Malcolm X foi hip hop. Porque as letras de rap de uma época muito remota, que não é essa que a gente vive hoje, falavam de lideranças negras, de mulheres e homens revolucionários e tal. E aí eu fui pra mesquita procurar o Malcolm X e só encontrei o Alibaba. Alibaba tá do teu lado. Ninguém fala de Alibaba. E aí, tipo, aquele negócio... Eu falo essa coisa da fantasia também. Que eu entrei, né, cara, com 20 e poucos anos, falei, nossa, que legal. Aí os caras falam, subhanallah, alhamdulillah... Eu falo, mano... Cadê cadê o ativista político revolucionário? Habib, política não. Eu falo, como assim política não, cara? Tipo... Cadê o que não tem medo, que se bota na frente dos outros, vai lá e fala mesmo. Tem, cara. E eu tenho participado de algumas reuniões e eu tenho visto coisas assim que eu falo, mano, não tem jeito. Mas aí eu penso também, o que me dá esperança é que, assim, isso aqui, cara... Agora eu vou falar do aspecto mais espiritual mesmo que eu sinto, assim. Isso aqui é o trabalho de Deus, cara. Sim. Instituição, pode ter o próprio príncipe ser o diretor, o presidente. Isso aqui é um trabalho de Deus, cara. Isso aqui não tem bolha a ser furada, ninguém vai furar bolha porque não existe bolha. É o trabalho de Deus, cara. Essa coisa está chegando nas periferias, uma revolução está acontecendo, e isso é sem instituição, mano. Sabe? São pessoas como eu que caminhando são interpeladas por outras. É a instituição de organização. Exatamente. Pessoas como eu são interpeladas na rua e falam assim, mano, quero entender essa parada que você vai aí. Eu posso ler? Quem não é? Quem é de fora pode ler? Pode, mano. Vou trazer livro pra ti. Tá falando assim, vamos, passa o bagulho aí, passa E é esse trabalho, né? É esse trabalho na base e falando. Eu acredito muito nisso. Eu tô em contato com a juventude. E eu não fico forçando essa barra. Cara, ô brother, você tem que entender o Islã e tal. Vejo um amigo meu, 10 anos atrás, o cara tá com uma lata de cerveja na mão.
e tal. E beleza, e uma hora a pessoa chega em mim, eu nem espero, assim. Eu falo, cara, queria entender melhor isso aí que você faz. Sim. Por que você virou isso aí? Aí começa. Sim, muita gente. E isso não é trabalho de instituição, porque assim, as instituições são antigas já. Aqui. E você não tem um número, assim, expressivo de... E é uma coisa até que a gente conversou outra vez. Se tem um número, tem que avaliar também o número de pessoas que desistiram após 2 anos. Sim. Né? Então, assim, não tem um número expressivo que avance em termos de conversões, para usar esse termo. Porque eu acho assim, o Islã, não, nesses termos que a gente conversou até aqui, não tá penetrando no espírito, no coração do povo brasileiro. Eu cheio de proibição, cheio de haram, cheio de não sei o quê. Porque o Islã sem coração. Sem alma, sem espiritualidade. É dogma. Eu fui para um congresso agora. Eu fui para um congresso, foi muito legal. Falei mais cedo disso. Um congresso bacana, os congressos são oportunidades muito legais, você vê gente, ouvir, aprender e tal. O máximo, então tudo legal. Aí, mas o que foi mais legal? A melhor fala do Congresso Islâmico, tinha várias autoridades religiosas, políticas e tal, 90 e tantos % muçulmanos, a maioria esmagadora. A melhor fala foi a de um padre, Júlio Lancelotti, que a gente quer trazer aqui. Eu quase chorei. E aí os muçulmanos ficou o padre falando dentro do Congresso Islâmico e os muçulmanos gritando Allahu Akbar. Pra mim, assim, valeu o encontro pra eu ver aquilo. Mulheres. Tinha muitas mulheres falando? Mulheres, olha, falando. Tinha mais ou menos, eu consegui contar um total de 0. Nossa. Como e esses dias eu questionei isso exatamente no espaço religioso, que eu peguei, olhei para as pessoas que estavam lá, muitas autoridades religiosas, pessoas a quem eu respeito, a quem eu amo através do Islã, mas eu falei, alguém aqui sabe que tá grávido? Tem um grávido aqui? Os caras não entenderam, né? Tipo, mas os caras veio aqui confrontar a gente, qual que é? Eu falei, não, porque tem 60 mil grávidas, eram as reuniões preparatórias das manifestações. Falei, porque tem 60 mil grávidas correndo o risco de perder as suas vidas e, respectivamente, de seus bebês, ainda no ventre, na Palestina, agora. E aí tem uma reunião aqui, não sei. Elas estão chegando, qual que é? Também, tipo, né? Não tem mulher aqui. Entendeu? E aí, uma coisa que eu questionei também, tem a ver com esse negócio de Malcolm X e Alibaba, é que é isso, eu deixei todo mundo falar na reunião e falei assim, dá pra ver, vocês não têm a menor ideia do que vocês estão fazendo. E vocês não têm a menor ideia do que estão fazendo porque nunca fazem. Vocês não estão em intersecção, em consonância com as lutas do povo brasileiro. Vocês conhecem as ruas, nunca pisaram numa favela na vida. Sim. E aí vocês nem sabem, por exemplo, que para nós brasileiros existe uma correlação que é quase pessoal, de falar assim, olha, as armas que matam nas nossas quebradas... Por que Israel é herói da PM? Porque eles têm treinamento com Israel, as armas são de Israel, vem toda hora um cara de Israel pra cá, manda cara pra lá, e os caras, eles são os top da segurança no mundo, conflito urbano, porque eles matam os terroristas, sabe que lá tem terrorismo, né? Eles são a única nação judia no meio de um monte de árabes ali, eles são demais, assim, né? Então, assim, todas essas coisas que eu tô falando, porque, tipo assim, os policiais têm um perfil, né? Boa parte deles são evangélicos, a grande maioria são autodeclarados cristãos, entre evangélicos e católicos. Então, assim, a dificuldade da gente romper com essas narrativas é muito grande, porque o brasileiro vai olhar pro árabe, o muçulmano árabe, o cara tá dentro da mesquita, que parece o clube da fantasia, nesse sentido que a gente tava falando, né? De ficar apartado do restante da sociedade. Aí ele veste outra roupa, fala outra língua. Eles são outras pessoas. Tem nada a ver com a gente, né? Então como é que você vai ensinar que o povo brasileiro deveria se colocar, por exemplo, em pró-Palestina, sendo que existem todas essas barreiras que parecem que... Não, isso não tem nada a ver com a gente, assim. Sim. Não tem nada a ver com as questões do povo brasileiro. Mas tem muitas... E muitas... Bom, tem a ver, né? Pra caramba. Tem a ver, porque quando o Complexo do Alemão é chamado de faixa de Gaza, carioca. Não é à toa. Né? Então, assim, e tem um documentário, né, sobre isso. Então, a gente... Se o povo brasileiro começar a furar essa bolha que tem, né, da mídia, que é sionista, né, e controlada... ele começa a observar que são as mesmas questões. Porque o que acontece na Palestina hoje é exatamente o que acontece na favela.
Entendeu? Assim, ó, vamos matar todo mundo até que a gente pega os terroristas. Quando a polícia chega na favela, vamos matar todo mundo até que a gente pega os... A gente tem que pegar o bandido. É a mesma ideologia racista, genocida. Eu tenho que entrar na favela pra matar os bandidos. Aí nisso tá quem? Aí é criança, rua, é mulher, aí mata todo mundo, aí mata os inocentes. Ah, mas tá matando inocente. Mas essa é a política de extermínio. Então, assim, as armas israelenses é para genocídio palestino e do negro brasileiro. Sim. Então, a gente tem muito em comum. E quando a gente tá pelas vidas palestinas, a gente tá pelas vidas de todo mundo, de todas as crianças que sofrem violências e opressões. Isso eu falei hoje, inclusive. Mulheres, eu falei hoje, inclusive. Por quê? Porque que Israel tem lá, eles têm, assim, a parte da segurança deles, né, de autodefesa, né, todo mundo olha para Israel como modelo, porque existe um certificado. E esse certificado se dá porque é testado em palestinos primeiro, para depois matar o negro aqui. Entendeu? Então, assim, como não tem a ver? Como que eu não posso ser pela causa palestina se tá matando também gente aqui, entendeu? Então, primeiro começa lá e vem a mesma política. Quem tá se beneficiando disso são as mesmas pessoas, a mesma classe. E o projeto sionista é isso, está em vários lugares, né? E é a mesma coisa. Vamos matar os bandidos, você mantém a população num certo padrão de informação e eles acabam tendo uma limitação com relação ao que é fato e o que é verdade e o que é fake, o que é plantado para você acreditar que esse é o padrão. Eu queria só ressaltar uma coisa. Sim, a mídia é sionista, mas eu quero só deixar claro aqui que isso não tem a ver com judeus em si, tá? Porque quando a gente fala assim, não, a mídia é sionista, então são os judeus que controlam. Não é disso que a gente tá falando, não. Não é disso que a gente tá falando, não. Até porque muitas pessoas que praticam o judaísmo sofrem muito com o antissemitismo e com os próprios sionistas. São sionistas, não tem nada a ver com é separar sionismo de judaísmo. O sionismo faz mal pro próprio judeu, né? O próprio, sim, porque... O sionismo é o verdadeiro antissemitismo. Porque não é uma questão nem de fé, nem de prática. Não, porque as bases também não são religiosas. Aquele Theodor Herzl não era uma pessoa religiosa. Não é. E aí era um jornalista com uma perspectiva social. O sionismo nada mais é o quê? É uma política de colonização. O que a gente tem que fazer? Descolonizar o judaísmo. Quando a gente fala de sionismo, a gente não tá falando de judaísmo. Quando você cria um sistema e outorga para si mesmo o título de povo eleito, você tem um problema, porque dentre os eleitos, existem os mais eleitos que os eleitos. Porque é isso, né? Você cria uma ideologia supremacista. Então, esses dias uma pessoa aleatória falou assim, aonde? Você é louco chamar Israel de racista. Eu falei, então você tem que dar outro nome, porque para você conseguir um terreno em Israel, você tem que comprovar até a 4ª geração passada que você teve uma matriarca judia na família. O nome disso é racismo, um critério racial para se dar um direito para alguém. Agora, se tiver uma outra palavra aí, você me fala. Se ela fizer sentido, eu troco. Mas o nome disso é racismo. Mudar é muito racista. Qual outro país que tem um sistema desse? Eu acho que se um holandês chegar na Tanzânia hoje, ele compra um terreno, casa com a mulher lá, tem seus filhos. Fala, o que foi? Não sei, gostei daqui. Água de coco, sol, bacana. Quero um terreno aqui. Não deve ter nenhum... Não, aqui, ó, aqui, holandês, senhor, né? Não vai dar. Porque nossa Constituição não aceita holandês. Não tem nenhum outro país que faz isso. Conheço um monte de estrangeiro que mora aqui. O cara vem da França, gosta, não quer mais ir embora. Compra casa, faz negócio, casa. Em Israel, você não faz. O nome disso é racismo, não tem outro nome. Você tá... como fala? Como que eu falei anteriormente? Você cria um sistema onde certos direitos são conferidos a você ou não através da sua raça. Então, assim, esses... Dá medo, né? Bom, tipo, esses judeus de hoje, eles nem são hebreus. Os hebreus originais são negros. Certo? Ixi, o judeu também é racializado. O judeu é racializado. Esses judeus, eles já vêm de uma mistura a outra. Aí, Lituânia, Rússia, Polônia. Diásporas, né? As diásporas influenciam isso. Mas vão ver. Eu já falei desse filme em 3 episódios aqui. Mas chama Um Herói de Nosso Tempo. Não
conheço. Você chora do começo até o final. Procurar, assim. Quero ver. É uma produção de uma galera do Oriente Médio, acho que meio francesa também. É muito bonita e a história de um negro que cresce dentro de Israel. Ele cresce pra ser... Então, aí ele... Tá, ele faz a história, entendi. Não dá spoiler. Mas ele tava tendo a guerra entre a Somália e a Etiópia e teve uma operação, que acho que foi nomeada Operação Moisés, que foi um aviãozinho lá de Israel, pousou lá e falou assim, ai, quem é judeu, sobe aqui que a gente vai dar cidadania pra vocês. E aí isso aí gerou uma série de questões, aí desenrola a vida do protagonista do filme. Muito bom. Cara, a gente... precisa fazer outro programa. Extrapolou. Não, porque pra mim, assim, tipo, foi tudo muitíssimo rico, falta um monte de coisa pra falar, mas já gerou um conteúdo assim imenso, e a única solução que eu vejo é contar com a compreensão de vocês e fazer com que vocês aceitem também o convite de vir numa próxima temporada, vir mais vezes. Porque é isso, vocês... E ainda são duas, né? Não, assim... Tem que vir separado, tem que vir junta de novo. Muito grande, fora desse espectro... Desse então, metade das coisas que a gente queria. Que é construir um negócio maior. Eu vejo nelas um trabalho muito além da telinha, do Instagram, de um negócio. É um projeto. É isso. Fabiola, vocês têm uma luz enorme na cabeça de vocês para um negócio muito maior. E pode acreditar. Técnico de iluminação, Hamoud. Parabéns, técnico de iluminação. Estamos com uma luz na nossa cabeça, graças a você. Da hora demais. Obrigada. A gente agradece muito a presença de vocês. Com certeza, isso gera muitos outros episódios. E eu tenho vontade que a gente proponha um ou mais, né, episódios, pelo menos fazer um piloto e trabalhar em cima só com mulheres. E aí, se vocês quiserem passar para o lado de cá, assumir o host em algum momento, para nós ia ser uma honra. Vamos inquirir vocês sobre tudo. Não, por que a gente ainda não tem? Por que é assim? Cara, a gente acha que isso é bastante importante, assim, sabe? Para equilibrar mesmo as coisas. Com e fazer certeza. Com que essa pluralidade apareça de fato. Deixar que elas elenquem convidadas, que elas roteirizem tudo, e aí fica um app diferente também, né? A gente tem que fazer um dia um programa só mulheres, tipo aquele Saia Justa, sabe? Da Astrid Fontanelli. Só que legal, né? Só que legal. Legal, não. Saia comprida. Vai chamar Abaia. Não, o nome é meu menor problema. Assim, mais o formato que essas coisas têm. Importante é o conteúdo. Importante é o conteúdo. Mas, Fabiola Oliveira, muito obrigado. Importante também que a gente vai chegando nos momentos finais. Se você quiser falar de algum projeto mais recente que você está realizando, de alguma coisa futura que você quer dar uma pista aí pra galera do que vai ser. Considerações finais e também falar suas redes. Como é que a galera acha você, quiser te contratar, sei lá, pra palestra, fazer uma fala. Sim, eu quero agradecer primeiro, né? Eu fiquei muito feliz com esse papo que desenrolou aí de uma forma muito legal e a abertura também, né? De falar sobre questões que é importante falar, né? Então, eu agradeço muito o convite, muito obrigada, gente. Foi muito legal conhecer vocês. Adorei o podcast, eu acho que é isso. A gente precisa de um lugar, de fato, que as pessoas possam, eu vou assistir esse vídeo aqui porque ali me fortalece de alguma forma, sabe? Eu não tô sozinha, isso é muito importante, né? Porque às vezes a caminhada é muito solitária, né? Para algumas mulheres e para alguns muçulmanos também, brasileiros, enfim. Então, agradeço demais. Bom, eu nem falei, né, assim, sobre mim, né? Mas aí tem minhas redes, né? Eu sempre falo de assuntos decoloniais, né, mesmo, né? Eu falo sobre a causa palestina. Tenho muito orgulho de ter colocado 2 palestinos no mundo, né? Que são meus filhos, Ayub, Akram. Eu também tô na luta anticapacitista, né? Porque meu filho mais velho é autista. Então, eu sempre tô falando sobre essas questões também, que é muito importante a gente pensar que a nossa estrutura é capacitista, é machista, né? Então, é várias coisas e a gente vai ter que ir quebrando, né? Aos poucos. E eu acredito que esse tipo de conversa, né? É muito importante. Então, me siga lá nas redes. Eu sempre tô ali conversando e falando com as pessoas, né? Que é @FabiolaOliver. E é isso. Muito obrigada. Ahlan Sahla.
E aí, Isa, considerações finais, falar de projetos mais recentes, projetos vindouros, falar suas redes, como é que as pessoas acessam o seu trabalho como professora, enfim. Então, preciso deixar claro que eu não sou blogueira, eu não trabalho com redes sociais, eu uso redes sociais. Não é correndo dos holofotes. Um pouquinho, talvez. 50% correndo dos holofotes, errada não 50% preguiça. mas eu uso as redes sociais como forma de divulgação, porque eu dou aula online também. Meus alunos são online. Depois da pandemia, então, tudo ficou online, praticamente. Então, eu tenho minha página no Instagram, que é Isabela MS Lima, @IsabelaMSLima. Isabela com S2L. Eu tô dando aula atualmente no Instituto Soyuz. Vocês podem procurar também @Instituto Soyuz. Se escreve SOYUZ. Soyuz. É onde a Fabiola estuda comigo também. Faz aula lá por lá. Soyuz não era o nome do programa russo lá? Soyuz é russo, significa união. Legal. Espero que tá certo. Espero que o professor de russo não me deixe falar que tá errado. É isso mesmo. É isso, tá certo. Estação espacial lá, Soyuz. Isso, é Soyuz. E também eu tô começando agora um canal na Twitch, pra quem gosta de assistir na Twitch também, que é o Somos Uma. Uma com 2 M's, de uma. Muçulmana, então somos uma. E aí eu trago, trocadilho, né, com o nome. E lá eu tento abordar, trazer diferentes pessoas e questões, né? Mas assim, sempre eu acabo trazendo coisas que têm a ver com o Islã também. Então, por exemplo, tem entrevista com um professor de filosofia que é judeu, que eu já fiz lá, que é o Judes. Entrevista com pessoas que estão na luta anticapacitista e também que são pessoas com deficiência, né? Então, eu quero trazer o máximo de diversidade porque a ideia é criar uma. Porque a ideia de uma não tem a ver só com o Islã, tem a ver com essa noção de se reconhecer no outro também. Né? De entender que a gente vem de uma mesma origem, entender o que temos igual, né? Também tem isso, e se reconhecer no outro. Então, a ideia lá é criar essas redes afetivas. Então, eu falo bastante sobre questões que dizem respeito a mim, quando eu faço sozinha também. Então, eu falo sobre... Eu também sou neurodivergente, altas habilidades e superdotação também é neurodivergência, né? E eu tento quebrar muitos tabus sobre isso, falar, não, é gênio, tudo é fácil, então eu tento muito quebrar esses tabus, e muita gente tem conseguido se identificar, porque é muito difícil a identificação, é muito difícil, então a gente é medicalizado e sofre muito, porque falta esse conhecimento mesmo, esse acesso, e não é fácil, tá? Não é no mar de rosas, não é tudo pra você falar, não. Sobre Islã também, sobre questões sociais em geral, questões de gênero, então eu tento trazer o máximo de raciais também, então eu tento trazer o máximo de papos, né, que possam acrescentar, né? Pautas e conversas em geral, que possam acrescentar para nossa, e abrir os horizontes para uma visão de uma sociedade plural, que é o que a gente tem e que muitas vezes as pessoas não conseguem reconhecer. Legal, então, hein? Muito bom. Esse foi o Salam Aleikum Podcast com Fabíola Oliveira e com Isabela Marcelo. O primeiro podcast islâmico do Brasil. Ó, como é que a gente tá chegando, hein? Pesado. Os 2 pés no peito. Da hora demais. Obrigado aí a quem acompanhou esse episódio. Continuem acompanhando aí os nossos conteúdos, compartilhando, comentando com a galera. Beleza? Até mais. Salam Aleikum. Salam Aleikum.